Então, gente, mais uma vez, a gente está aqui pelo grupo de pesquisa, política e tributação, registrado no CNPq desde 2004, tendo a oportunidade de reunir graduandos em Direito, né, mestrandos em Direito, doutorandos em Direito, e também o pessoal da especialização no MBA. A gente grava e a gente tenta distribuir isso em vários estados do Brasil e também fora do Brasil. Como vocês já viram, a gente já trouxe aqui lives diretas da Europa, diretas dos Estados Unidos, de vários estados dos Estados Unidos, de vários estados europeus, e agora a gente tem uma grata oportunidade ímpar, dentro de um tema importantíssimo, reforma tributária, dentro de um momento histórico no mundo e no Brasil bastante turbulento, não é verdade? A gente tem aqui a possibilidade de escutar 4 grandes advogados com uma forte experiência acadêmica, mas também com uma forte experiência profissional. Eu tive a oportunidade de convidá-los e fiquei muito feliz com a aceitação do Bruno Cavalcante, do Ricardo Varejão, do Sérgio Papini e do Rodrigo Acioli. Olha, gente, muito obrigado. Conforme a gente havia combinado, eu vou passar a palavra para o Bruno. Vocês vão fazer uma apresentação a respeito da carreira de vocês, do sucesso de vocês, sucesso inclusive profissional como advogados. Tá bom, Bruno? Então, você com a palavra, Bruno. Muito obrigado, uma boa noite para todos vocês. Boa noite a todos, né? Boa noite ao professor Hélio. E isso é uma coisa que eu vou depois contextualizar, essa história. Hélio, professor Hélio, doutor Hélio. Né? Boa noite a todos, boa noite aos colegas de escritório. E por que eu vou contar essa história para começar? Porque quando eu era adolescente e estava em casa, ainda na escola, e o meu pai era magistrado na Justiça Federal, como o doutor Hélio de vez em quando tocava o telefone do lado de casa. E aí, às vezes eu atendia e sempre se dizia assim, quem está falando aqui é o Hélio. Aí eu disse, pô, não. Eu disse, não, eu queria falar com o professor Francisco. E a essa altura, Hélio era aluno da graduação, né? E o papai sempre dizia, esse menino é brilhante, esse menino vai longe. E como o papai era magistrado federal, e eu achava isso muito engraçado, isso passou muito tempo na minha cabeça, ele sempre ficava torcendo para que os melhores alunos fossem juízes federais, né? E com Hélio, que o papai sempre disse que era um grandíssimo aluno, com uma grandíssima memória, aconteceu dele ir para a justiça. E depois disso, né, eu acabei entrando na graduação em Direito, aí na Unicap, e voltei a encontrar Hélio já na magistratura. Eu, nos 2 primeiros períodos da faculdade, meu pai era magistrado da 5ª Vara Federal, e eu costumava muito ir à justiça. Eu não era estagiário formal da justiça, mas eu ficava perambulando pelas varas, assistindo a audiência, naquele momento de início de curso. E isso vai coincidir também com o início da minha trajetória profissional, porque eu nunca trabalhei em outro lugar que não o nosso escritório, que era o Cavalcante. Porque eu passo esses 2 primeiros períodos, vamos dizer, indo à justiça, mas muito naquela do menino ingressando na graduação, para assistir a audiência, e por aquilo que pareça, eu adorava assistir a audiência nas varas criminais, do doutor Antônio Bruno, nosso amigo, recentemente falecido, né, doutor Zeferino, que já se aposentou, e que foi professor da Unicap durante tanto tempo, então pessoas assim, que me marcaram muito durante esse tempo. E aí eu começo a estagiar aqui no escritório, a gente era um escritório ali na segunda metade da década de 90, muito do cível, e a minha atuação, eu vou explicar isso aqui, é muito no cível, e a gente basicamente era um escritório que advogava para companhias de seguro, né? E ao longo do tempo o escritório cresceu, a gente passou a advogar no primeiro momento muito por influência de Flávio Queiroz, que era meu tio e sócio, ainda na área cível, e aí se estendendo para usinas, seguradoras, construtoras, e depois a clientela de cliente cresceu bastante para empresas dos mais diversos ramos, montadoras de automóveis, bancos, indústrias de cimento, indústria de alimento, indústria de bebida, redes de farmácia, empresas de telefonia, empresas de energia. Hoje a gente tem realmente uma carteira de clientes espalhadas no Brasil, de muitos, quase 200 de milhares de processos. Então a gente atua com bastante ênfase nessa área empresarial, as unidades da gente estão no Norte-Nordeste, mas a gente tem muita atuação hoje, principalmente no Sudeste. Rio de Janeiro
é um polo de contencioso gigante, quem atua sabe disso, então a gente tem uma atuação realmente hoje nacional. E no crescimento do escritório, como é natural, a gente foi expandindo para outras áreas, o trabalhista, o tributário, e depois as especializações naturais, do imobiliário, o ambiental, o portuário, e dentro do próprio direito tributário, por exemplo, Sérgio, nosso sócio, atua muito mais com a parte consultiva e de planejamento, já Rodrigo e Ricardo Varejão atuam muito mais no contencioso tributário. Então, a gente cresceu realmente desse jeito. Como ele pediu para falar um pouco, eu estou situando um pouco, vamos dizer, da atuação do escritório. E a gente tem clientes no tributário dos mais diversos tipos, mais uma vez colocando, desde banco, indústria de bebida, indústria de alimento, construtoras, eles vão até me ajudar melhor aí. São realmente muitos clientes de áreas muito diversas, de prestação de serviço, clientes da área industrial. Então, a gente tem realmente uma veia do tributário muito, vamos dizer assim, pulsante aqui no escritório. E é um momento, inclusive, assim, em que os escritórios de advocacia estão muito debruçados sobre a reforma, porque a gente também está preocupado como é que isso vai impactar a gente enquanto atividade, né? Já que a gente vai ter aí a CBS, já que a gente vai ter, ou supostamente vai ter, né? Já que isso foi para o Senado, a tributação dos dividendos. Então, a gente está vendo muitos clientes consultando a gente sobre, e aí, como é que eu vou tributar? Enfim, ontem eu estava conversando com o médico, ele disse, rapaz, como vai ser isso? Como é que nós vamos fazer? Eu disse, calma, deixa a coisa caminhar para a gente ter certeza de como as regras vão ser postas, para a gente poder realmente ver quais são os melhores caminhos para cada um. Eu, particularmente, atuo muito no Cível, né? Fiz uma especialização primeiro em processo, depois fiz um MBA em Direito Empresarial, fiz um mestrado em Direito Privado e depois um outro LLM em Direito Privado também, Direito Empresarial, na verdade. E essa é a minha atuação. Eu estou muito na gestão no escritório e muito realmente nessa parte de privado. A gente combinou, Hélio, de seguir a seguinte ordem da apresentação. Eu vou passar a bola para Ricardo Varejão, depois ele vai passar para Sérgio e depois para Rodrigo, para seguir a metodologia que você nos orientou. Então, vou devolver a bola agora para Ricardo Varejão. Professor Hélio, primeiro, obrigado pela oportunidade, pelo convite. É sempre um prazer. Nos conhecemos há longas datas e agradeço muito a oportunidade. Nesse primeiro momento, né, como eu pedi para a gente falar um pouco da nossa trajetória até aqui, vou falar bem brevemente aqui, porque Bruno já falou do escritório de trás para frente, né? E Bruno, eu acho que sou quase contemporâneo de Bruno. Bruno é o primeiro estagiário do escritório, né, e eu entrei há 19 anos no escritório. Não foi meu primeiro estágio, né? E aí eu já vou revelando um pouco da minha idade também, né? Infelizmente, mas não foi para o meu primeiro estágio no escritório, e eu tive a sorte de entrar no escritório a pedido de Flávio, né? Flávio Queiroz, que foi o presidente do escritório, e eu estudava na Federal, e era aluno dele na época, e ele me convidou para ir para o escritório. E inicialmente, como ele era procurador do Estado, eu ficava auxiliando muito ele nas demandas de direito administrativo, né? Fazendo essa parte de direito público junto com ele. E comecei a tomar gosto por essa área. Fui fazendo a minha formação acadêmica e, como muita gente aqui também, eu acredito muitos alunos, no primeiro momento, achavam que eu ia ser penalista, né? Todo mundo se apaixona por direito penal no começo. Eu fui um desses. Teve uma época que minha biblioteca era 90% criminal e 10% o restante. Cláudio Brandão tem até uma passagem engraçada com o professor Cláudio Brandão, que um dia eu estava estudando lá na Faculdade de Direito do Recife, lá em cima, aí quando ele chega, ele passa por mim voando, né, que Cláudio só passa correndo, aí ele passou correndo, ele viu um livro de Direito Tributário na minha mesa. Ele pegou o livro, quase que ele joga lá de cima, ele disse, o que é que você está fazendo com o livro de tributário? Está me traindo? Eu disse, rapaz, infelizmente eu fui alçado a uma missão, e essa missão foi Flávio que me deu também. Nas vésperas de eu me formar, ele me fez uma proposta de ir para São Paulo, para fazer um mestrado em Direito Tributário, para que na volta eu começasse a área de Direito Tributário, que no escritório a gente não tinha até então, pelo menos não formalizada, né? A gente fazia algumas coisas, mas não formalizado nesse sentido. Eu fui para lá, fiz o mestrado, voltei, e a gente começou a tocar a área de tributário no escritório. Graças a Deus a área foi aumentando, e nesse meio do caminho aí eu passei no concurso procurador do município do Recife. Hoje eu também sou concursado do município do Recife. Estou há 19 anos, como eu falei, no escritório, né? É a minha casa, estagiei 2 anos antes em outros lugares, mas é a minha casa,
como é a de Bruno e como é de todos os outros que há tanto tempo ou há menos tempo, quando entram, se sentem bem acolhidos dessa forma. Então, hoje estamos lá, eu, Rodrigo, Sérgio Papini, várias outras pessoas que eu já vi entrando aqui, Marília, Roberta, que estão aqui participando dessa live, que compõem nosso time aí no escritório. Vou passar, então, para Sérgio, para ele falar um pouco dessa trajetória dele, para depois a gente voltar para o conteúdo, né, seguindo aquela orientação inicial. Então, Sérgio, está contigo a bola, irmão. Boa noite a todos, boa noite, doutor Hélio. Satisfação estar aqui com você, com todos os demais, conversando sobre reforma tributária. O Varejão estava comentando, no final da fala dele, das pessoas que chegaram há pouco tempo no escritório e se sentem bem acolhidos. Eu sou uma dessas. Então, cheguei no escritório há 2 anos, cerca de 2 anos, e me sinto assim, já de casa, como se eu estivesse aqui há muitos anos. Bruno, conheço de longa data, desde a época de Flávio, né, logo talvez há uns 15 anos atrás. Tive algumas experiências profissionais com amigos de Bruno, naquela época em Recife. Eu também sou egresso da faculdade da UFPE, da Faculdade de Direito de Recife, e nela, uma coincidência também, que eu estudei com o Rodrigo. Então, Rodrigo é meu colega de sala, me perturbava um bocado naquela época, e depois me chamou, a gente conversando, Bruno, Varejão e Rodrigo, para ajudá-los aí na área tributária do escritório. Então, hoje eu estou perturbando aqui no escritório ele, com muito prazer. Então, minha trajetória, como o Bruno comentou aqui dentro do escritório, minha missão é mais vinculada à parte consultiva, não obstante me envolva aí em algumas questões de contencioso e vice-versa, mas minha atuação majoritária na área de consultoria e planejamento tributário. Eu sou contador também, após fazer direito na Federal, fiz contabilidade em São Paulo, na PUC, tive algumas experiências profissionais em São Paulo em empresas Big Four, e também fui in-house, trabalhei dentro de uma empresa multinacional, onde eu fui head de tax, ou diretor de tributos para a América Latina, e quando voltei, surgiu aqui a oportunidade de tocar aí o consultivo tributário do escritório. Então, do ponto de vista acadêmico, assim como o Varejão, continuei minha carreira, terminei a minha graduação em Ciências Contábeis em Direito, fiz o IBET, acho que o Rodrigo fez o IBET também, e depois eu fiz mestrado lá na Universidade de São Paulo, sob a orientação do professor Marcelo Huck, a linha de pesquisa de tributação internacional. Então, e aí hoje estou aqui, às vezes tento escrever, tento estar sempre ativo academicamente, também sou conselheiro de uma associação de tributos, associação tributária em Alagoas, eu sou coordenador e conselheiro, organizo alguns congressos, junto com o pessoal da associação, organizamos 2 congressos já, quem sabe não fazemos o 3º, então sou uma pessoa muito envolvida, né, e gosto bastante das questões acadêmicas, então reforço mais uma vez o agradecimento pelo convite e com isso passo a palavra ao meu amigo Rodrigo. Então, boa noite a todos aí. Valeu, Sérgio. Boa noite a todos. Professor Hélio, obrigado pelo convite. Quero ser breve na apresentação do escritório, acho que Bruno e Ricardo já deram uma geral, mas basicamente estou no Queiroz Cavalcante há 7 anos, responsável pelo contencioso, né? Então, é uma coisa que toca muito e tem muito a ver com a reforma tributária, né? Que a maioria dos nossos clientes são grandes, estão em São Paulo e tem processo norte e nordeste. Então, assim, é uma loucura você trabalhar com ICMS e você trabalhar com uma legislação de Pernambuco, uma legislação de Alagoas, uma do Ceará, que é parecida, mas às vezes é totalmente diferente. Então, isso está bem linkado com o nosso tema de hoje. Além disso, também sou concursado da Assembleia Legislativa, né? Sou consultor legislativo, trabalho com redação de lei, né? Eu escrevo algumas leis aqui do Estado e também acho que essa experiência é interessante para esse tema de reforma tributária, porque, na verdade, assim, a redação de um texto legal dessa magnitude, dessa complexidade, realmente muito, muito difícil, né? Assim, a gente, como tributarista, as voltas aí com teses tributárias, né, oriundas, às vezes, de um termo, uma vírgula, uma expressão. Então, espero que essa minha experiência aí, há 6 anos na Alep também, agregue um pouco para essa nossa conversa de hoje, tá? Daqui eu devolvo para Ricardo Varejão para iniciarmos o tema. Tá? Obrigado.
Então, pessoal, tocando bem aqui no assunto, a ordem do dia, então, né, professor Hélio, que foi pedido para a gente falar um pouco, é sobre a reforma tributária, especificamente no Brasil, né? O tema que hoje está palpitando, basicamente, é toda essa alteração que está tramitando aí em relação ao imposto de renda, né? E acho que a maior parte das perguntas devem surgir em relação a isso. O Papini vai tocar bem nesse assunto, mas o tema da reforma tributária em si não se limita a isso. Na verdade, a parte do imposto de renda não é nem, se for olhado como um capítulo isolado, a gente não pode nem definir como se fosse uma reforma efetiva tributária, né? Eu vou chegar a isso daqui a pouco depois. Mas ele é um capítulo essencial dentro de um contexto geral em que nós, enquanto contribuintes e enquanto advogados tributaristas também, nós queríamos que fosse feito, na verdade, dentro de uma reforma efetivamente estrutural, não só de um tributo isolado ou de uma lei isoladamente, mas daquilo que efetivamente impacta, né, dentro do ambiente de negócios, que é o que se busca efetivamente regularizar com a reforma tributária. Então, voltando aqui, eu falei que estava há 20 anos, mais ou menos, 19 anos eu estou no escritório, e, obviamente, antes disso eu já estava na faculdade, e lembro de que, desde aquela época, antes mesmo de eu estudar direito tributário, já se falava em reforma tributária, né? Isso é um assunto que volta e mexe, vem na pauta do dia, e agora ganhou uns contornos mais fortes, efetivamente. Mas as dificuldades que a sociedade, principalmente a sociedade empresária, né, que o Rodrigo começou a falar de algumas questões aí, muitas dessas dificuldades, a culpa é dele também por essa emaranhada de legislação que a gente verifica. Essas dificuldades que a sociedade, principalmente a empresária, passa, são de longas datas, né? E isso foi se acentuando, obviamente, ao passar dos anos. Porque o que a gente tem desde a Constituição de 88, mas o molde do sistema tributário nacional nosso, ele foi formado desde os anos 60, né? Naquela época, obviamente, na década de 60, quando a gente falava de circulação de mercadorias, de compra e venda, a gente pensava de uma pessoa que saía da casa dele e ia, no máximo, num shopping center, ia no mercado, atravessava a rua e ia no mercadinho comprar. E aí a atividade era muito fácil de você ser regulamentada, ser fiscalizada, não havia maior complexidade. Agora a gente não fala disso, né? Eu, pelo menos, acho que grande parte das compras que eu faço, eu não saio de casa, né? E elas vêm de outro país até a minha casa, elas vêm de outro estado até a minha casa. Então, essa complexidade que foi havendo diante das operações, né, e que não são, obviamente, acompanhadas no mesmo ritmo pela legislação, é um dos fatores que foi ocasionando, né, essas sucessivas e complexas alterações na estrutura dos negócios e que foi dificultando os ambientes. E aí eu vou chegar nos pontos que chegam pontuam agora a nossa ordem tributária atual. Se a gente chegasse hoje para um empresário, especificamente, perguntasse a ele como é que ele enxerga, né, a tributação no Brasil, né, obviamente, sem entrar nas questões de técnicas de definição, que é fato gerador, que é isso, aquilo, outro, olhando ele como empresário especificamente, ele ia pontuar, basicamente, ele ia dizer, olha, primeiro, a carga tributária no Brasil é alta, né, principalmente em relação ao que o Estado me devolve. Isso é o primeiro ponto, e a gente não tem muito como discutir com isso. O segundo ponto, talvez o principal, é a complexidade, né? O sistema tributário brasileiro é um dos mais complexos que existem. Quando a gente fala somente de ICMS e PIS e COFINS, pronto, é algo que você poderia fazer uma faculdade inteira de 5 anos só para conversar sobre esses dois impostos, sobre esses dois tributos, especificamente. Aí tem uma base de incidência sobre consumo, basicamente, que é dividida em 5 tributos, e desses 5 dividido em 3 entes de federação competente, então IPI, PIS, COFINS na União, o ICMS dos estados e o ISS nos municípios, essa repartição gigante, mais de 5 mil legislações que tratam sobre essa questão de prestação de serviço e também de consumo, que torna algo assim absurdamente difícil de você conseguir pautar uma linha de conduta, isso tudo aliado também, que a gente vai chegar na frente, o Rodrigo vai tratar disso, das questões do contencioso tributário, né, essa quantidade de legislação espalhada por uma quantidade de entes diferentes, obviamente, cria um sem número de interpretações diferentes, que gera um contencioso excessivo. E exatamente em função disso também há um alto custo para as empresas de conformidade. Hoje, as empresas, as grandes empresas principalmente, têm que montar setores gigantescos simplesmente para poder controlar obrigações acessórias, fazer a parte de tributação e conformar, né, a sua atividade a isso. E ainda fazendo isso tudo, ela às vezes ainda
é autuada, e às vezes sem maiores. Eu estou falando isso aqui porque teve um cliente nosso, que foi recentemente, faz uns 3 meses que isso aconteceu, 3, 4 meses que isso aconteceu. Ele veio conversar comigo porque, numa discussão de ICMS, não aqui no estado de Pernambuco, mas em outro estado, que ele estava com uma dúvida e pautou toda a conduta dele. Isso é interessante, isso, Papini, para tu. E pautou toda a conduta dele, né, na forma de escrituração, de acordo com perguntas e respostas que a própria Secretaria da Fazenda lançava no sítio da internet dele. Ele fez isso, levou um auto de infração. Aí foi se defender. A defesa dele, ele basicamente disse, olha, está aqui, ó, o que eu faço é o que você me diz. E a resposta que veio foi dizendo simplesmente que isso era uma mera orientação e não vinculava ninguém. Então, além de tudo isso, né, que você tem dessa complexidade, dessas questões todas, você ainda tem essa insegurança jurídica que vem e gera, de novo, voltando, gera todo esse arsenal e toda essa discussão e todo esse contencioso, tanto no administrativo, e que depois desemboca no judicial, como esse caso. A gente teve que levar isso para judicializar. Além de tudo isso, tributação complexa, alta carga tributária, há uma injustiça fiscal muito grande, né, porque a tributação no Brasil, principalmente nesses tributos sobre bens e serviços, sobre consumo e serviços, ela é altamente regressiva. Né? Ela realmente atinge fortemente os menos capacitados, vamos assim dizer. Né? Uma pessoa que paga uma fatia de tributo sobre elementos, itens da cesta básica, não tem uma capacidade igual a de outras pessoas que consomem itens mais supérfluos. E, para finalizar, né, isso tudo, a já falou que ela é totalmente anacrônica. Realmente, a legislação brasileira, dentro desse ponto, diante de uma economia hoje que é pautada basicamente pela economia digital, né, que houve uma expansão gigante, né, da prestação de serviço dentro desses segmentos tributários, a legislação realmente tributária hoje não acompanha esse ritmo. Então, diante de tudo isso, realmente é necessário se repensar o sistema tributário nacional. É necessário que se faça algo para que a normatização e, principalmente, o comportamento das administrações, elas se pautem nessas necessidades de conformação atual. Né? Tributar efetivamente o que precisa ser tributado, quem precisa ser tributado, mas de acordo com a razoabilidade. Então, diante desse cenário, o que se busca, e é o que pauta a reforma tributária, né? Todas que vieram, pelo menos as mencionadas, desde a época que eu lembro de faculdade, e agora, principalmente, nas duas PECs, que são as mais pulsantes, vamos assim dizer, né, que estão tramitando uma no Senado e outra na Câmara, os princípios que norteiam essa reforma, basicamente, são eficiência, é o que se busca da tributação no Brasil, uma simplicidade para poder desmistificar essa questão da complexidade, desmistificar não, desfazer, porque ela realmente acontece. Transparência e uma racionalidade dentro do sistema tributário nacional. É isso que, no final, se busca para que, diante disso tudo e em decorrência disso tudo, se crie um ambiente de neutralidade, né, no sentido de que uma empresa, de que um grande empresário, ele não tenha que decidir se ele vai ficar no estado de Pernambuco ou no estado de São Paulo por conta da carga tributária que ele vai sofrer em uma ou em outra unidade da federação. Então, diante desse contexto todo, como é que se faz, basicamente, uma reforma, ou se pretenderia fazer uma reforma no Brasil? A gente tem um grande dificultador, primeiro pelo tamanho do Brasil, né? O Brasil é um país de dimensões continentais, e o segundo, que o sistema tributário nacional brasileiro, ele é basicamente constitucional. Né? A grande parte das amarras que existem no sistema tributário estão na Constituição. E isso, para nós, dificulta e muito uma reforma tributária. Porque a primeira coisa que se começa a falar quando se fala em reforma tributária é a questão de violação a pacto federativo. É o principal entrave que hoje se comenta em relação a essas PECs que estão tramitando, que eu vou falar bem brevemente daqui a pouco, e o Rodrigo vai explanar melhor depois. São muitos interesses de muitas unidades da federação, como a gente viu, mais de 5 mil envolvendo municípios, estados, Distrito Federal e a própria União, são muitos interesses para que se conciliem e chegue realmente numa uniformidade de raciocínio e de tributação que atenda a todos eles e atenda também o contribuinte, né, que não basta atender o interesse da arrecadação nesse sentido. Então, com base nisso, né, com base nessa dificuldade, é que hoje tramitam alguns projetos de reforma, mas eu vou tratar aqui basicamente, de forma bem rápida, duas PECs, que é a 45, que tramita na Câmara, e a 110, que está no Senado, que são hoje as mais faladas, né, vamos assim dizer. Eu já
falei algumas vezes sobre elas, inclusive há 2 anos atrás, antes da pandemia, aí depois deu aquela esfriada no assunto, aí agora, junto com essa questão do imposto de renda, volta tudo de novo, porque, de novo, como eu falei, o que se esperava era que viesse tudo num pacote só, né? Mas a União já passou na frente para tentar regular, primeiramente, o imposto de renda, que é a parte que toca no bolso dela. Mas, enfim, então, diante desse contexto todo e dessas dificuldades, tramitam hoje, uma no Senado e outra na Câmara, 2 projetos, basicamente, que tentam atender a esses princípios de eficiência, transparência, racionalização e diminuição de simplicidade, né, diminuição de complexidade. Uma é a PEC 45, né, que é a da Câmara, e a outra é a PEC 110, que tramita no Senado. As duas, basicamente, têm como linhas gerais o raciocínio de que eu vou simplificar o ordenamento constitucional, tributário, a partir do momento em que, pelo menos em relação à tributação sobre consumo e serviços, a partir do momento em que, primeiro, eu diminua a quantidade de tributos, né, eu reduza, em alguns casos, na PEC 45, de 5 tributos, que é o IPI, PIS, COFINS, ICMS e ISS, eu reduza para um só, que é o IBS, né, é o Imposto sobre Bens e Serviços. A PEC 110, na realidade, engloba mais 4, além desse, engloba mais 4 tributos, o PASEP, o salário, a educação, o IOF e a CID de combustíveis. Então, é reduzir a quantidade de tributos para um só, e a partir daí, você tentar também racionalizar o sistema, porque se você diminui a quantidade de tributos, supostamente você vai diminuir a quantidade de obrigações acessórias correspondentes, e com isso o custo, né, de conformidade. Então, essas 2 PECs que tramitam hoje, elas tratam basicamente dos tributos indiretos, né, não tratam do imposto de renda, que é algo à parte que o Sérgio vai falar depois. E o tributos indiretos e o ISS, né? Que às vezes ele assume essa função de direto ou não, de acordo com o STJ. Mas o que é que a PEC 45 basicamente ela diz? Ela diz, olha, ela cria o IBS, que é esse imposto sobre bens e serviços, que é resultado de uma fusão e de extinção desses 5 tributos que eu falei inicialmente, o IPI, PIS, COFINS, ICMS e o ISS, e cria-se esse único imposto que vai ser arrecadado e repartido por todos os entes da federação. Uma fatia da arrecadação vai para a União, a outra vai para os estados e a outra vai para o município, né? E o que vai orientar essa repartição é o ente de destino dessa mercadoria, da compra. Então, se eu estou aqui hoje, em Recife, faço uma compra em São Paulo, né, o que vai nortear qual é o estado e qual é o município que vai receber uma fatia dessa tributação é o local do destino do bem. Então, o bem ele está saindo de São Paulo, mas vai vir para Recife. Então, quem vai levar uma fatia dessa tributação, além da União, é o estado de Pernambuco e o município do Recife. Né? E isso, por si só, já elimina uma parcela de discussão que antes se havia, né, de saber quem é o ente que vai realmente receber essa parcela da arrecadação. Se é o da origem ou do destino. Né? Discussão grande que houve, objeto de emendas constitucionais em relação ao ICMS. A PEC 110 ele também tem o mesmo regime, a mesma lógica que orienta. A tributação ela é voltada para o destino, para os entes de destino, onde está o destinatário do produto. Né? Algumas questões há de diferenças entre essas 2 PECs. Né? O norte geral é essa lógica, um é o imposto sobre bens e serviços, a outra é a contribuição sobre bens e serviços, mas a lógica é basicamente unificar os tributos e tributar e repartir em relação ao destino. A PEC 110, além disso, ela elimina a contribuição social sobre o lucro líquido, incorporando o que hoje é a contribuição social ao imposto de renda. Né? E mexe também no IPVA, mexe no IPVA no sentido de aumentar a base de incidência, que hoje, por força de algumas interpretações do Supremo, nem aeronaves nem embarcações são alcançados pelo IPVA, e agora o projeto, ele expressamente prevê essa incidência, e ele também mexe no imposto de causas mortes e doação. Né? Esse imposto ele deixa de ser do Estado, passa a ser da União, mas o produto da arrecadação vai todo para os municípios. Então, nesse ponto, a PEC 110, que é que tramita no Senado, ela é um pouco mais abrangente. Né? Em relação à base de incidência, a base de cálculo, tanto na PEC 45 quanto a 110, é a base mais ampla possível. Né? Então, tudo que for serviço, tudo que for consumo, tangível ou intangível, entra na base de cálculo do imposto ou da contribuição. E, em contrapartida, existe também uma não cumulatividade que se diz plena. O que quer dizer isso? Tudo que for de insumo também vai gerar direito a crédito. Né? Para algumas atividades isso vai ser excelente, para outras, como a nossa atividade de advocacia, isso pouco vai refletir no final da operação. É isso que o Bruno estava falando no começo, que a gente vem acompanhando essas PECs também pelo impacto que vai ter no nosso setor
isso é extremamente relevante, porque se passa ao mesmo tempo uma PEC dessas, né, que está tratando dessa tributação do consumo e do serviço, junto com esse projeto de lei que está tramitando o imposto de renda, né, para tributar dividendos e outras coisas, para a gente, para a nossa atividade, vai ser um terror. Né? A gente vai ter que se reestruturar e se reinventar. Depois a gente volta a falar disso também. As alíquotas, né, dentro desses impostos que são tratados nas PECs. A PEC 110, ela tem uma previsão de uma alíquota específica, fixada por lei complementar nacional. Né? As alíquotas vão ser fixadas por uma lei complementar, ela pode ter alguma variação, a depender do tipo de produto ou de serviço, mas ela vai ser aplicada uniformemente para todos os entes da federação. Então, se a lei complementar disser que sobre alimentos a alíquota é X, Recife vai ter que aplicar essa alíquota, Pernambuco vai ter que aplicar, qualquer outro estado vai ter que aplicar do mesmo jeito. A PEC 45, nesse ponto, é um pouco diferente. Né? Ela deixa para que cada ente da federação diga a sua subalíquota, especificamente. E a alíquota final, né, do IBS vai ser o somatório de todas essas alíquotas. Então, a União vai fixar uma alíquota, o Estado de Pernambuco vai fixar outra e o município do Recife vai fixar outra. A soma dessas três vai dar a alíquota final do imposto. Obviamente que a legislação, a PEC, ela traz alguns parâmetros que você vai ter que, cada ente vai ter que observar. Senão ia ficar algo muito solto, né? A gente já sabe que esse tipo de coisa, quando deixa muito solto na mão de um ente tributante, não é boa coisa. Tem alguns parâmetros, então estima-se que a alíquota do IBS vai girar em torno de 25%, sendo mais ou menos 9,2% para a União, 13,8% para os estados e 2% para os municípios. A moldura que se espera é basicamente essa. E esse produto arrecadado, né, da incidência ou da CBS, no caso da PEC 110, ou do IBS na PEC 45, ele vai ser distribuído, vai ser repartido por todos os entes. No caso da PEC 110, ele é repartido da forma como é previsto na própria PEC. A PEC prevê a forma de repartição de receita tributária, especificamente. No caso da PEC 45, cada ente vai receber aquilo que sua legislação interna fixou em termos de alíquota, né, para compor a alíquota final. E um outro ponto interessante, dentre vários que tem, a gente não tem tanto tempo aqui para tratar sobre todos os aspectos pontuais, né, desses pontos da reforma, mas um outro ponto importante, principalmente para a gente que está aqui no Nordeste, é em relação ao tratamento que se dá aos incentivos fiscais. Né? A PEC 45 basicamente não permite incentivo fiscal, né, exatamente para evitar essas discussões de guerra fiscal ou dar tratamento distinto entre entes da federação por conta de regionalização ou não. É um pensamento meio invertido, né, vamos assim dizer, mas a PEC 45 ela não prevê nenhum tipo de incentivo fiscal. O que ela prevê é que, de acordo com a capacidade contributiva daquele mais necessitado, ele vai receber de volta, né, o que ele vier a pagar em termos de imposto, né, de IBS. Mas não há nada específico previsto para incentivo fiscal regional, por exemplo. Isso não é permitido, na verdade. A PEC 110, ele deixa isso meio em aberto. Em algumas situações, em alguns setores da economia, seria possível ter um incentivo fiscal. Mas isso não é nada especificamente nem diretamente regulada já pela PEC. Ela deixa isso em aberto para ser objeto de leis ferenda. Então, discutindo-se basicamente esses pontos, o Rodrigo vai voltar a tratar desses aspectos, dessas emendas, projeto de emenda constitucional posteriormente, vem as críticas, né? Basicamente. Né? Se fosse perguntar a mim, eu tenho diversas críticas a esses projetos especificamente. Mas o que mais se critica atualmente é, primeiro, inconstitucionalidade por suposta invasão de competência, porque essa questão do pacto federativo é algo, como eu disse, que o carro-chefe, né, das discussões que são trazidas, das críticas que são feitas, é isso, dizendo que principalmente os municípios vão perder muito de sua autonomia, né, ao se sujeitarem a essa forma de tributação, especificamente. E, além de tudo isso, todas aquelas dificuldades que eu falei, né, interesses antagônicos de mais de 5 mil entes diferentes, a necessidade de mudar a Constituição para poder se fazer essa reforma, e que muita gente acha que não seria necessário nesse momento que a gente está vivendo especificamente. Então, junto com isso, junto com esse aspecto que foi trazido por essa PEC, né, que trata, como eu disse, do consumo de serviço, o que se esperava é que viesse dentro de um contexto geral, não só, né, as alterações com base
na tributação do consumo de serviços, mas viesse também, ao mesmo tempo, algo que regulasse a tributação sobre a renda, como está vindo agora, e também sobre a folha de salários, que são os grandes gargalos. E esperava-se que isso tudo viesse a ser tratado em conjunto, para que se desse uma estrutura realmente ao sistema tributário nacional. Mas não é o que a gente observa. Né? De novo, essas PECs, elas estão tramitando, vez por outra, elas ganham fôlego. Parece o vulcão aqui das Ilhas Canárias, que até dias atrás estava metendo susto na gente que podia vir um tsunami para cá. Aí faz aquele fogo de palha, de repente, ele simplesmente dá uma erupçãozinha e fica por lá mesmo. Né? É a mesma coisa da reforma tributária. É aquele negócio que surge, de repente dá uma baixada de bola e a gente fica sem saber o que realmente vai acontecer. Se hoje viesse me perguntar, como me perguntaram há 2 anos atrás, se eu acho que essa PEC vai para frente, essas PECs, né, ou a 110 ou 45, elas vão para frente, eu disse, olha, não sei se vai desse jeito que está, mas eu acho, efetivamente, que algo nesse sentido, do jeito que está sendo tratado, vai acontecer. Não sei, como eu falei há 2 anos atrás, se daqui a 1 ano, 2 ou daqui a 5, né, mas que realmente é algo que precisa ser feito para melhorar não só a arrecadação, mas o ambiente de negócios é algo que precisa ser feito. Mas não isoladamente. Né? Era necessário que viesse junto com essas disposições do imposto de renda, que eu vou passar a bola agora para a Papinho tratar, e também uma alteração específica na tributação da folha de salário. Se a gente fizer sempre essas reformas a coxa de retalhos, né, como no Brasil a gente sempre faz, a gente nunca vai sair disso. A gente altera, 2002, 2003, altera a legislação do PIS e COFINS para tratar do PIS e COFINS não cumulativo, traz mais exceções do que regra geral, aí depois deixa de lado, aí trata um pouco de folha, e ao mesmo tempo, para compensar a folha, eu tenho que aumentar a carga tributária no imposto de renda, e ao mesmo tempo, do lado de cá, o empresário reclama dessas questões todas de imposto sobre serviço e ICMS, e nada se resolve no final das contas. A gente apaga um incêndiozinho aqui e acolá, mas nada é resolvido no final das contas. Então, essas são as considerações que eu fiz inicialmente. Vou passar a palavra agora para Sérgio, para ele tratar um pouco melhor dessas questões, principalmente no que tange agora, né, dessas alterações que estão tramitando acerca do imposto de renda. Obrigado, pessoal, pela atenção e estou à disposição no final. Então, obrigado, Varejão. Combinei com o Bruno, a gente tinha preparado um material sobre tributação da renda que a gente compartilhou com nossos parceiros e clientes, amigos, né? E a gente achou pertinente, por uma razão didática, tentar mostrar isso para facilitar, até porque é um tema complexo para quem não está no dia a dia, tributação da renda. Tem inúmeros detalhes na legislação, no projeto de lei, que podem efetivamente afetar o dia a dia das empresas e dos contribuintes, e por isso a gente acho que fica mais fácil acompanhar. Eu vou tentar, naturalmente, ser breve, em função do adiantado da hora, e talvez aí perguntas mais específicas, situações mais específicas, eu deixo para o debate. Eu vou tentar aqui, vou tentar apresentar, vamos ver como é que a coisa flui. Vocês estão conseguindo, se você puder, por favor, Bruno, você está conseguindo me escutar e ver a tela? Sim, Papinho, sim. Tu pode mudar para modo de apresentação, talvez fique um pouquinho melhor, mas está dando para ver bem. Eita, eu acho que está em PDF, viu, Bruno, aqui. Mas já dá para ver bem? Então, dá para ver. É porque tem hiperlink. Então, vamos lá. O projeto de lei é um projeto de lei que todos, se não todos ou boa parte de vocês devem estar acompanhando, um projeto de lei que foi aprovado na Câmara e agora a tramitação dele está no Senado Federal. A gente está aguardando para ver como é que o projeto vai fluir no Senado. Naturalmente, a gente sabe que do ponto de vista político, o apoio que o governo tem na Câmara não tende a ser o mesmo no Senado, né? Então tem essa questão política, a gente não sabe como é que vai tramitar. Inclusive, não tenho certeza, mas recebi uma notícia de quem seria o relator lá no Comitê de Assuntos Econômicos no Senado não seria uma pessoa do governo, mas não tenho certeza. Então, a essa altura do campeonato, tudo pode acontecer. Pode passar o projeto do jeito que está na Câmara, pode passar o projeto com alterações, ou pode não passar, simplesmente arquivar o projeto. Então, o que eu poderia dizer a vocês, assim, de uma maneira mais objetiva,
quais são os pontos positivos e negativos nesse projeto de reforma tributária. Primeiro, assim, estou falando do ponto de vista negativo e positivo, naturalmente, sobre o viés do contribuinte, porque isso aí tem repercussões na arrecadação como um todo, inclusive do ponto de vista de pacto federativo, pensando em estados e municípios. Do ponto de vista do contribuinte, a gente tem uma alíquota de imposto de renda, hoje de CSLL, que combinadas, né, são de 34%. Existe os 15% do imposto de renda, os 10% do adicional do imposto de renda da pessoa jurídica, que é aquele que você cobra quando o lucro tributável é maior do que R$240 mil no ano. Então, se além dos 15 que você paga, sobre o excesso de 240 mil, você paga mais de 10% de adicional, e você tem a contribuição social sobre o lucro líquido, que inclusive, Varejão comentou aí que no APEC 110, a ideia é fundir, afinal de contas, de um ponto de vista de tributação, não do ponto de vista de destinação, não é o mesmo tributo, né? Então, inclusive, algumas regras aí do projeto que foi aprovado na Câmara, gerando indedutibilidade de CSLL, assim como tinha para imposto de renda, que era uma das diferenças entre as bases de cálculo, e essas diferenças estão sendo aproximadas, em desfavor do contribuinte, mas aproximadas. Então, a gente tem essas três alíquotas. No projeto que foi aprovado na Câmara, houve uma redução dessa alíquota de imposto de renda. Os 15% viraram 8%, os 10% foram mantidos. Então, ao invés de a gente ter 25% entre imposto de renda e adicional, a gente vai ter 18%. E a CSLL, que hoje é 9%, vai passar a ser 8% se os incentivos fiscais se algumas revogações de incentivos fiscais previstos nesse mesmo PL, eles forem aprovados. Ou seja, há uma condição, olha, se passar desse jeito aqui o projeto de lei, revogando alguns incentivos fiscais específicos, a gente já vai ver quais são, para o setor farmacêutico, para o setor de portuários, estaleiros, etc. Se passarem esses incentivos, a gente consegue essa redução da alíquota da CSLL em 1%. Então, isso é um ponto positivo para o contribuinte. Em relação ao imposto de renda da pessoa física, né, que foi assim uma propaganda do governo de que, olha, estamos fazendo um projeto para aumentar a tabela do imposto de renda, né? Aumentar as faixas de isenção. As faixas de isenção, elas de fato, elas foram ajustadas, mas com as faixas ajustadas, houve, na verdade, nem a inflação, se você parar para olhar, ela de longe, ela não foi, quando você pega o histórico, ela foi acompanhada. Então, houve, na verdade, essa boa vontade em atualizar as faixas, mas essas faixas de isenção estão defasadas há muitos anos. Então, ele deu com a mão realmente nesse sentido. Ao mesmo tempo, existe o nosso desconto simplificado, que muita gente usa, né, na pessoa física, pessoa que não tem perfil de usar as deduções, as famosas deduções de imposto de renda. Que deduções são essas? Dedução da educação, dedução de saúde, dedução de previdência, principalmente saúde, geralmente são as mais, que são ilimitadas, né? Essas, quem não tem muita despesa de saúde, que é uma pessoa jovem, que não tem filho, um perfil do adulto jovem, ou com poucos filhos, né? E com poucas despesas de saúde, essa pessoa vai provavelmente sofrer oneração, porque a gente tinha um simplificado de 20%, limitado a R$16 mil. Esse desconto limitado, ou seja, você presumia que as despesas dedutíveis para a pessoa física deixariam de ser, ao invés de você ir lá e dizer dedução com escola, dedução com saúde, no lugar disso você tem um desconto simplificado de 20% sobre tudo que você recebeu de receita, limitado a R$16 mil. Então, esse R$16 mil, que é o total de despesas que você conseguia, ou seja, 20% de R$100 mil, por exemplo, é R$20 mil. Então, você teria, na legislação atual, 16 mil desses R$100 mil de receita como dedutíveis do imposto de renda por meio do desconto simplificado de 20%, limitado a 16 mil. Então, agora, essa mesma pessoa que recebe R$100 mil por R$100 mil por ano, né? Aliás, perdão, R$100 mil por ano, essa pessoa ela vai poder apenas deduzir R$10 mil de despesa
fictícia, despesa simplificada, né, despesa presumida. Então, vai cair, ao invés de ela ficar com 84 de renda tributável, ela vai ficar com 90 de renda tributável após a amortização da despesa. Então, houve aí um aumento de carga para quem usa o desconto simplificado. Então, isso foi um ponto negativo para o contribuinte. Um ponto que o governo vem trazendo como oportunidade, que na verdade não é uma coisa definitiva e perene, mas é uma situação específica para você avaliar neste momento, é a atualização do custo de bens e direitos de imóveis no Brasil. Então, quem tem bens adquiridos até 31 de dezembro de 2020, então até 31 de dezembro, você comprou um imóvel, pessoa física, não é pessoa jurídica, pessoa física, você vai ter um prazo de opção de 1º de janeiro de 2022 a 29 de abril de 2022 para pegar a sua declaração de imposto sobre a renda, que tem lá uma base de um imóvel que você comprou em 2005, por exemplo, que está lá por R$200 mil um apartamento, e esse apartamento ele vale hoje R$600 mil. Aí o que é que o governo permitiu? Olha, você vai pegar a sua declaração e vai atualizar ao valor de mercado o seu imóvel de 200 mil para 600 mil, pagando sobre os 400 de diferença 4% de imposto. Por quê? Esse planejamento pode ser utilizado se você tiver intenção de venda no curto prazo desse imóvel. Eu quero vender esse imóvel esse ano. Então, o que eu vou fazer? Atualizo na minha declaração, pago os 4% e, ao invés de eu pagar o ganho de capital, né, que eu pagaria de 15% normalmente na pessoa física, entre o valor da venda do bem e o valor histórico, eu pagaria agora, antes da alienação, a título de atualização, apenas 4%. Então, é uma oportunidade que naturalmente precisa ser avaliada. Existe aí um porém. Esses 4% ele não vai poder ser utilizado com os fatores de redução, porque os 15% que você paga de ganho de capital, você tem aqueles fatores de redução. Então, para imóveis muito antigos, adquiridos há muitos anos atrás, pode ser que o coeficiente de redução multiplicado pelos 15%, ele seja mais negócio do que usar os 4% sem o coeficiente de redução. Então, ou seja, é uma oportunidade, mas você tem que fazer conta. Na mesma linha, uma outra oportunidade isso aí especificamente para quem tem bens e direitos no exterior, é você atualizar o valor dos seus investimentos com uma alíquota de 6%. Então, ao invés de você esperar lá na frente a repatriação daquele dividendo e pagar o imposto com as alíquotas majoradas, na linha da atualização de imóveis no Brasil, né, no imóveis no Brasil com 4%, aqui eu tenho uma amplitude um pouco mais ampla, uma abrangência maior, né, para não cair, ser redundante, entre bens e direitos no exterior, uma tributação de 6%. Então, um ponto também favorável, quem tem bens e direitos no exterior, estudar essa medida, se vale a pena ou não vale a pena. Juros sobre capital próprio, isso assim está amplamente criticado pela doutrina e amplamente criticado pelos operadores, porque o juros sobre capital próprio é um instrumento de fomento da empresa, de recursos para a empresa. Então, do mesmo jeito que a gente tem os juros, né, os empréstimos junto ao banco, você vai a uma instituição financeira e você pede recurso e paga juros, o juros sobre capital próprio é uma forma de você pegar recursos dentro com sócios, sem você precisar ir ao banco. Isso é uma forma de estímulo que inicialmente tinha no Brasil, né? Muita gente dizia, só existe juros sobre capital próprio no Brasil. Você tem algumas figuras, né, como notional interest, você tem umas figuras de direito comparado que parecem que são semelhantes aos juros sobre capital próprio, e agora, na própria pandemia, a normativa europeia que está estimulando justamente a captação de recursos com capital próprio. E aí veio, dentro desse contexto, olha, de você facilitar o acesso ao recurso, a circulação, que é o juros sobre capital próprio. O juros sobre capital próprio é um instrumento híbrido, onde o sócio ele empresta um capital e, ao invés de ele ser remunerado com dividendos, né, quando você corre um risco, eu tenho uma área, eu tenho um risco, eu coloco o dinheiro na empresa e vou tirar esse dinheiro de volta a título de dividendo se a empresa me der lucro. O juros sobre o capital próprio é uma forma de você financiar a empresa e, com base em referenciais, que é a TJLP, a taxa de juros de longo prazo, aplicada sobre algumas contas lá do patrimônio líquido, essas contas algumas reservas, umas contas específicas na legislação, você sobre ela aplica essa taxa de juros,
e respeitados alguns referenciais, como lucros acumulados ou reserva de lucros, e aí você distribui esse juros sobre capital próprio para o sócio. E aí, a grande sacada é que você pode deduzir esse juros sobre capital próprio em empresas que estão no lucro real, então você deduz a 34%, e você tributa na fonte para quem é beneficiário desse juros sobre capital próprio, pessoa física, a 15%. Então, é um instrumento que é muito utilizado porque gera uma economia tributária, principalmente para empresas que estão no lucro real. E serve até de alternativas de pagamento até mesmo a outras empresas que não estão no lucro real, até na pandemia mesmo, empresa que não estava com lucro, nem tinha reserva de lucro, mas tinha outras contas de patrimônio líquido para poder distribuir juros sobre capital próprio. E com o projeto, ele foi extinto, não apenas a dedutibilidade, ela foi vedada, como no projeto original do relator, mas todo o mecanismo de juros sobre capital próprio ele foi revogado. Um ponto positivo da proposta foi a segurança jurídica na aplicação da legislação tributária. Então, ela estipula que as obrigações acessórias que sejam introduzidas pela Receita elas só podem ser exigidas depois de 90 dias. Então, é um ponto aí louvável no sentido de preparar as empresas para, numa hora de uma noite para o dia, mais uma obrigação acessória criada para atender uma norma da Receita e você não ter tempo hábil para se preparar. Incentivos fiscais, como eu comentei, existe um lado positivo dos incentivos, que foi aumento dos limites de dedutibilidade para alguns incentivos, como o audiovisual, o PAT, que é o Programa de Alimentação do Trabalhador, projetos culturais. Existem uma série de incentivos fiscais para fins de imposto sobre a renda, em que existem limites para a dedutibilidade. Olha, você pode deduzir o PAT a 4%, limitado a 4% do seu valor do seu imposto. Isso é o que está na legislação hoje. E o projeto de lei está sugerindo um aumento dessa trava de 4% para 7,5%, por exemplo. E olha que no projeto original existia a previsão de revogação, por exemplo, do PAT. Então, aqui foi uma revolução, porque a gente tinha a revogação do PAT e agora você teve efetivamente um aumento dessa dedutibilidade. Ao mesmo tempo, alguns benefícios eles foram revogados, que são aqueles benefícios que estão condicionando a redução da CSLL que eu comentei lá atrás. Que benefícios são esses? Crédito PIS/COFINS de importadores e farmacêuticos, redução de alíquotas de regime especial de determinados produtos químicos e farmacêuticos, dentre outros que estão lá no projeto de lei. Então, isso, eu estou dando com a mão e estou tirando com outra, eu estou gerando aí aumento de carga tributária setorial no projeto de lei. Um ponto super, assim, de certa forma, já é uma repetição do que a gente vem vendo, e aí no contencioso, no CARF. Existiu a normativa em que o voto de qualidade ele foi extinto, no CARF, prevalecendo a situação favorável para o contribuinte em caso de julgamento no âmbito do CARF, que é o Tribunal de Recursos Fiscais Federais Administrativo. Em caso de empate, não tem mais que o presidente julgar com o voto de qualidade aquela questão. Havendo empate e sendo uma questão de tributo, favorece o contribuinte. E aqui houve ampliou-se esse empate em favor do contribuinte, que não importa se é tributo, então qualquer decisão favorável, seja sobre a obrigação principal ou acessória, a decisão seria favorável ao contribuinte, então é um aspecto positivo. A CEFEM, que é a contribuição financeira sobre a exploração mineral, ela vai aumentar, então o setor também que diretamente que explora bauxita, ferro, cobre, manganês, setor de mineração, ele vai ser afetado com o aumento da CEFEM, um ponto negativo, aumento de carga setorial. Talvez aí o ponto, antes de falar no ponto mais, talvez o principal aqui da nossa conversa, para passar a bola para Rodrigo, é o regime de tributação. O regime de tributação, hoje a gente tem no lucro, no lucro real em especial, no lucro presumido, você obrigatoriamente está no regime trimestral. No lucro real, você pode estar no regime anual, com antecipações mensais, ou com balancetes, pensão em redução, ou por estimativa, que é muito semelhante ao lucro presumido, você estima com base nas presunções e no final você faz um ajuste. E agora, com a reforma tributária, você não vai poder ser anual, você só vai poder ser trimestral. E para corrigir o que é o trimestral, a vantagem dele é o fluxo de caixa, porque você só é obrigado a pagar o imposto ao final do trimestre. Porém, quem tem prejuízo fiscal e tem uma sazonalidade na operação, ele costuma ser muito criticado, porque o primeiro trimestre você tem lucro, o segundo você tem o prejuízo. E aí você tem a questão da trava, a famosa trava
dos 30%. Você teve lucro no prejuízo do primeiro trimestre, teve lucro no segundo, mas só pode usar 30% do prejuízo do primeiro. E aí, para dar uma aliviada na questão da trava, o PL já vê a possibilidade de você fazer a compensação, só a trava na compensação no ano seguinte. Então, no trimestre subsequente, você vai poder fazer a trava. Já comentei aqui que algumas despesas foram indedutíveis, passaram a ser indedutíveis na base da CSLL, não vou me alongar nelas em função do tempo. Então, de alguma maneira, se aproximando do imposto de renda, né, que não tinha essas despesas indedutíveis na CS, ou seja, aumentou a base, né? Então, não houve apenas aumento de alíquota na reforma, no caso dos dividendos. Houve também, apesar da diminuição das alíquotas do imposto de renda da CSLL, houve aumento de base para fins de CSLL. Então, se a empresa se enquadrar em alguns cenários, precisa fazer conta para ver se o aumento da carga tributária efetiva não vai ser maior. E, finalmente, o ponto mais polêmico da reforma e o ponto que atinge naturalmente a maioria de nós são os dividendos, né? Então, hoje, a gente tem, os dividendos são isentos desde 1996. E aí, o governo está com um apetite grande em torno da arrecadação da tributação da renda em cima dos dividendos, porque, inclusive, vai servir aí para o próximo ano, talvez aí para financiar a máquina, né? Inclusive, talvez para fins eleitorais. Mas é um recurso que o governo tá de olho, então existe uma força, uma pressão muito grande para passar. E aí existe uma questão assim de sistêmica, porque você, do ponto de vista do empresariado, você faz projeções. Você faz projeções, você começa a investir, você fala, olha, quanto tempo eu vou ter aquele meu retorno? E aí, de uma hora para outra, desde 1996 é isento. E aí tem uma questão, não obstante a gente possa discutir se é justo ou não é justo a tributação de dividendos, o fato é, o estoque, o que hoje é lucro, que está acumulado, o que é lucro acumulado, e que não vier a ser distribuído, porque às vezes a empresa tem lucro acumulado, mas não tem caixa para distribuir. E aí o que é que vai acontecer? O governo quer tributar esse estoque de dividendos. Então, esse é um ponto super polêmico, inclusive do ponto de vista jurídico, né? Porque você tem aí entendimentos do Supremo em situações anteriores, paralelas no passado, né? Antes da própria de 1996, no sentido da isenção, de que você deve respeitar, né, a anterioridade do exercício, então, para a tributação de dividendos de lucros que são gerados em anos anteriores. Então, aqui nós vamos enfrentar, possivelmente, esse contencioso. É claro que há formas de você tentar planejamento tributário, e aqui eu posso até dar um spoiler, por exemplo, de você fazer, distribuir o dividendo, e, apesar de você não ter o caixa, você está lá a previsão de distribuição e colocar no passivo, por exemplo. É claro que a Receita vai dizer que você não teve o efeito caixa da distribuição, mas contabilmente houve a distribuição do dividendo. Então, tem assim, situações no apagar das luzes para você tentar emplacar mais um argumento do ponto de vista de num eventual contencioso. Mas você tem essa questão do estoque, é muito polêmica. E a propósito, né, antes de complementar aqui a tributação, só lembrando que a gente teve inicialmente várias alterações no mercado financeiro, fundo de investimento imobiliário, fundo de investimento aberto, várias e várias alterações, e de alguma maneira houve aí atendeu-se ao mercado a questão de fundo de investimentos imobiliários, os dividendos passaram a continuar isentos quando são um mínimo de 50 cotistas, com mínimo de 40%, com no máximo 10% da participação de cada sócio. Então, os dividendos foram mantidos no fundo de investimento imobiliário, a tributação que passou a ser 15, ela continuou a ser regressiva de 15 a 22,5%, enfim, não houve tantas alterações como no projeto original. Agora, voltando para o tema dos dividendos, né, existem algumas exceções que estão previstas no projeto. Uma são pagamentos para pessoas físicas, cujo faturamento das pessoas jurídicas seja até de 4,8 milhões. E aqui tem uma pegadinha, desde que essas pessoas físicas, elas tenham, se elas tiverem participações em outras empresas, elas juntas também não somem 4,8 milhões. Então, a isenção não é para pessoa jurídica, como tem muitos têm dito, é para pessoa física, né, que é sócio de pessoa jurídica com 4,8, desde que não tenha sócio, seja sócio de outras empresas com um total de 4,8, não passa esse total.
O Simples Nacional, então, não vai mexer no Simples, a reforma, então o Simples continua do jeito que está, sem dividendo. Incorporadoras, tem a situação do RET, que quando você está a incorporadora, tem um regime especial de tributação, quando você distribui dividendo, também isento, e para pessoa jurídica. Então, o governo tem dito, atendeu-se ao mercado imobiliário, e aí, realmente, a reforma estava horrorosa para o mercado imobiliário, elas tinham um setor que tinha sido sacrificado, mas ela melhorou. Mas, por exemplo, quem é incorporadora, faz RET e distribui a pessoa física, vai sair de 4 para 4 mais 15. Então, há um impacto importante no setor imobiliário e há, inclusive, um incentivo a que as pessoas, os investidores, ao invés de procurar investimentos no capital produtivo e gerem negócio dentro das suas cidades e do seu network, procure o mercado financeiro, porque o mercado financeiro você tem a isenção dos fundos de investimento imobiliário. Então, gera essa distorção. Tem outras situações aí de isenção dos dividendos, como método de se você para controladora, né? Se você distribuir para controladora, para quem tem mais de 10% do capital votante e faz equivalência patrimonial, fundos de investimento que recebem os recursos também continuam no momento em que eles recebem os dividendos isentos, você só vai pagar quando você amortizar a cota ou distribuir. Então, eu acho que, em função do adiantado da hora, é isso. Naturalmente, eu imagino que existam muitas dúvidas sobre esse tema e eu fico à disposição aí para conversar, debater no segundo momento. Perdoem a vocês aí pelo me esticar um pouquinho o tempo, mas realmente o tema é muito complexo, né? E é o que eu podia fazer aqui em termos de tempo. Obrigado a todos aí pela atenção. Beleza, Serginho. Então, até pelo adiantado da hora, né, eu vou tentar ser mais breve aqui na minha fala para a gente chegar no principal momento aqui do nosso encontro, que são as perguntas, né, onde a gente vai poder fazer uma interação e ouvir também aí de vocês quais são as dúvidas. A minha fala é uma fala de menos detalhe, na verdade, até uma provocação, algo que leve todo mundo aqui a refletir sobre reforma tributária. O que é que eu coloco, né? Como é que a gente faz para mapear, né, uma reforma tributária, né? E por que ela é tão complexa, né? Então, você comparando, fazer uma reforma trabalhista, bem, de um lado você tem o empregador, do outro lado o trabalhador. Então, esse cabo de guerra, e vamos ver quem ganha mais pontos, quem ganha menos pontos. Na reforma tributária, não. É uma coisa que são muitas forças atuando de formas distintas, né? Às vezes você tem um governador e um prefeito, ambos são do mesmo partido, estão no mesmo barco, mas têm ideias de federalismo distintas. Então, pretendem que o município tenha mais poder, tenha mais recursos, tenha mais poder tributário, e por aí vai. Então, fica realmente uma coisa complexa, porque pessoas no mesmo barco, em tese da mesma bandeira política, puxando a corda, né, em situações, em vetores distintos. Daí, porque a complexidade é tão alta. Então, a provocação que eu faço, assim, como é que eu, particularmente, mapeio cada proposta de reforma tributária, né? Seja essa lei do imposto de renda, seja a CBS, seja as PECs, né, apresentadas por Varejão. Então, eu coloco três grupos, basicamente. Carga tributária, a técnica de tributação e a arrecadação, né? Carga tributária é o quê? Quem vai pagar, quanto vai pagar, qual é o setor envolvido naquela mudança, né? Qual é a base que está sendo mexida, se é a renda, se é o consumo, se é o patrimônio. Então, essa é a carga tributária. A técnica de tributação é o tributário puro, né, que está na Constituição, se é um tributo cumulativo ou não cumulativo, se a tributação vai ser feita por 1, 2, 3 tributos que são mais ou menos parecidos, como PIS e COFINS, Imposto de Renda e CS. E a terceira categoria é o destino da arrecadação, né? Que é a matéria mais de natureza financeira, né, que é o fim de tudo, né? Por mais que a gente converse tanto com direito tributário é só um meio para gerar arrecadação do Estado, né? E a maioria dos entes é em crise fiscal. Então, assim, em tema de reforma tributária, é fora de cogitação a gente pensar em redução. Pelo menos nesse momento, o país já vinha de várias crises, né? De PIB decrescente, então contas que não fechavam. Veio a pandemia, a coisa piorou. Então, assim, eu penso que reforma tributária e redução de consumo de carga é fora de cogitação. Aí eu vou falar um pouquinho
um pouquinho de cada uma delas, né? Dar alguns exemplos para tornar a coisa mais ilustrativa e, de repente, pavimentar aí a parte das perguntas, tá? Então, quando a gente fala de alocação, né, de carga tributária, de peso de carga tributária, a primeira coisa que a gente levanta é tipos de tributo. Tributo sobre a renda, consumo e patrimônio, né? De 10 em 10 lives de reforma tributária, alguém vai falar isso, porque realmente tem que falar, que o Brasil, talvez de carga tributária, ele esteja ali no meio dos países da OCDE, nem é dos maiores, nem dos menores, tá na metade. Mas é o país que que tem uma tributação mais concentrada no consumo. Daí porque se chama uma tributação regressiva, né? Um trabalhador brasileiro que recebe um salário mínimo, recebe R$1.500, R$2.000, essa remuneração, na maioria das vezes, não é suficiente para fazer frente às suas necessidades básicas. Então, o trabalhador é obrigado a consumir tudo o que ele recebe. Então, muito embora esteja situado, às vezes, na faixa de isenção do imposto de renda, não pagou nada sobre a renda, mas ele consumiu o salário dele todo. Então, na verdade, ele destinou o seu recurso para justamente aquilo que tem a maior tributação. Então, realmente, isso é digamos assim, um problema muito grande do Brasil e que, infelizmente, nenhuma dessas propostas aqui que estamos falando, nenhuma delas vai querer solucionar isso, infelizmente, né? A tributação do consumo também influencia na percepção de carga tributária, né? Porque você vai... o combustível está R$6, R$7. Aí, do nada, todo mundo agora sabe quanto é que de ICMS a gente paga de combustível, né? Muito embora seja essa a tributação desde sempre. Também preço de iPhone, né? Sai agora o iPhone 13, está todo mundo comentando. Goste ou não, todo mundo comenta. Aí, sai lá, o Brasil é o lugar onde o iPhone 13, junto à Turquia, é o mais caro do mundo. Por quê? Porque a nossa tributação do consumo é muito elevada, né? Fora outras questões de custo do Brasil. Então, às vezes sai mais barato você pegar um avião e ir para os Estados Unidos, comprar o iPhone legalmente e a conta fecha, porque existe essa questão do consumo e que realmente precisaria ser equacionada, né? Elevar talvez um pouco de tributação de renda e patrimônio, reduzir consumo para melhorar a nossa condição de competitividade, né, internacional. E aí, voltando das propostas do governo, né, como as propostas elas não vão mudar essa relação de tributação de consumo e renda, eu penso que elas vão ter pouco impacto econômico-social, né, porque, na verdade, vai tirar de um setor, colocar em outro. Eu penso que elas não vão fazer nenhuma revolução nesse sentido, né. Isso para mim, já é uma grande falha, mas talvez, se a gente quisesse resolver todos os problemas de uma vez só, aí a coisa não sairia mesmo. E aí, outro ponto também interessante nessa questão da carga tributária, né, do Brasil é a contribuição sobre folha de pagamentos, né, que muita gente fala e que, sinceramente, assim, na minha opinião minha, não li em lugar nenhum, mas eu acho que quem deveria levantar a bandeira pelo fim da contribuição sobre folha não era o empresário, não, que é quem geralmente, no final do ano, vai chorar lá para o governo federal para estender, né? Existem alguns setores que pagam a contribuição previdenciária sobre a receita bruta e a maioria dos setores, a regra geral, pagam sobre a sua folha de salários. Então, se você tem um funcionário lá que ganha R$1.000, ele é até isento do imposto de renda, mas a empresa está pagando ali mais ou menos 25% a 28% de contribuição previdenciária. Então, naturalmente, isso exerce uma pressão muito forte sobre os salários, né, sobre a massa salarial, sobre o poder de compra do trabalhador e também sobre a empregabilidade. Mas, incrivelmente, isso é uma pauta de empresário, né? Os empresários lá que estão pagando pela receita, né, como isso é temporário, tem data para acabar, lá no fim do ano eles sempre procuram o governo para negociar sempre uma expansão, quando, na verdade, penso eu, que isso deveria ser uma bandeira de trabalhador, né, de acabar com essa pressão sobre a folha e jogar para a receita mesmo e pronto. E isso eu acho que seria uma medida importante para gerar a justiça fiscal e talvez melhorar um pouco a desigualdade, tá? Mas, assim, uma visão minha. E aí a gente passa agora, né, dessa provocação de como identificar reformas tributárias sobre questões de técnica de tributação.
Então, técnica de tributação é tudo mais ou menos que Sérgio disse e Varejão também, né? Como é que, se é não cumulativo, se não se, por exemplo, o ISS, né, de prestador de serviço, de advogado, ele é cumulativo. Hoje em dia você paga 5% da nota que você tirar, não pega crédito nenhum e pronto, encerra ali. E agora com essa mudança, por exemplo, de CBS, o escritório de advocacia vai passar a ter que fazer crédito e débito. Mas vai pegar crédito de quê, né? Assim, o grosso da prestação é a mão de obra, é o labor ali do próprio sócio, do associado, enfim. Então, são essas técnicas de tributação, mas que elas cumprem um papel muito importante nesse cenário de reforma tributária no campo da simplificação. Né? Eu, particularmente, entendo que a tributação não pode ser simples, ela tem que ser naturalmente complexa, porque se ela não for complexa, ela vai ser injusta, mas o custo do empresário obedecer a legislação, isso tem que ser realmente reduzido. Né? Mais do que ser simples, ela tem que ser de fácil cumprimento. Né? Tem tributos aí que são bem complexos. Quem faz declaração do imposto de renda mesmo, faz sua própria declaração, não é nada simples, é bem complexo. Mas você consegue fazer ali uma vez por ano, acerta as contas com o leão e fim de papo. Né? Mas a tributação ela é complexa. E aí o governo, algumas dessas propostas aí mencionadas, elas tentam dar essa simplificação. E penso que, sinto falta, na verdade, da utilização, a gente está em 2021, economia digital, e não vejo, infelizmente, o governo nem ninguém falando de como é que a tecnologia poderia ajudar a conformidade, a conformação tributária. O governo tem tanta informação nossa, né? Então, acho que a maioria das declarações, eu acho que ele poderia preencher por nós e a gente só referendar ou não. Né? Essa base de PIX aí vai ser uma coisa muito rica para depois exercer tributação, mas não estou vendo nada disso, né? Então, vai ficar tudo na mão do contribuinte, aquele velho lançamento por homologação de novo. Então, isso gera insegurança, né? Isso gera... as empresas têm que estruturar, tem um bom contador, tem um bom setor fiscal, e também segue a vida aí das teses tributárias, né? Isso fomenta as teses tributárias. A gente, como advogado, é bom para a gente, né? De alguma maneira, mas penso que para a economia, a simplificação encerraria isso e também encerraria questões de contencioso. Bruno está pedindo para eu agilizar, Bruno, estou finalizando aqui para a gente ir para a parte das perguntas, tá certo? E aí a questão final, né, que eu já até adiantei, seria a destinação da arrecadação. Então, assim, para que um município ele ter poder tributário amplo, no sentido normativo, de fiscalização, arrecadação, concessão de benefício fiscal? Então, a gente tem mais de 5 municípios no país, então são necessariamente 5 códigos tributários municipais. Como eu disse, às vezes eles são parecidos, mas uma vírgula muda tudo. Setores, por exemplo, construção civil, coleta de lixo, muda demais de município para município. Então, penso que tem que ser garantido o recurso do município de alguma maneira. Ele tem que ter um poder mínimo de reduzir ou aumentar a tributação dentro de um espectro definido por uma lei federal, mas não um poder tributário amplo, porque isso gera muita insegurança jurídica e dificulta, né, a conformidade das empresas. Mas isso também até recentemente, né, houve nessa questão de economia digital e tal, um projeto de lei recente que criou um comitê até gestor nacional para alguns tributos, utilizando ferramentas de tecnologia, né, porque você pensar, Netflix, o cara, sei lá, Santa Cruz do Capibari, o cara assina a Netflix, na Netflix vai passar a pagar ISS e esse ISS vai para São Paulo. Né? Qual a razão disso? Né? Isso é um ponto, né, que acentua as desigualdades regionais da tributação e também algumas propostas, principalmente aspectos, elas tangenciam esse problema para tentar manter nos estados e municípios o recurso, né, não evitar essa fuga de recursos, mas as propostas do governo, elas simplesmente ignoram esse detalhe. Então, é um ponto também para a gente ficar atento, a gente do Nordeste,
de repente, também tentar evitar alguma hegemonia dos maiores estados, e principalmente São Paulo, né? Até porque os pensadores, quem discute reforma tributária, está todo mundo por lá, e o pessoal, às vezes, não conhece a nossa realidade, né? E também não olha para isso. Então, são essas as reflexões, provocações que eu queria deixar aqui, né, de maneira bem simples, bem atropelada, acho que até um pouco rápida, mas talvez tenham sido valiosas para a gente fazer algumas perguntas e bater um papo. Tá certo, professor Hélio? Aí devolvo a palavra para, de repente, direcionar perguntas aqui para a gente. Mestre Hélio, me permita um comentário. Há uns 2 ou 3 meses atrás, a gente fez uma apresentação com uma turma lá de Coimbra, muita gente que foi aluna também do professor Diogo Leite Campos, que eu gosto muito também, e foi sobre a MP da desburocratização, né, da melhora do ambiente de negócio. E a gente fez aquela pesquisa do Doing Business, né, que eles analisam, o Banco Mundial analisa vários pilares dos vários países. Aí tem o Brasil, fica em centro e lá vai o trem, né? Aí no dia eu conversava com o Varejão e ele disse assim, rapaz, atrás da gente só vai estar Senegal. Aí eu brinquei com ele assim, não, Senegal está uma posição na frente do Brasil. Mas no pilar tributos, eles analisam 184 países. Na verdade, é complexidade da legislação tributária. O Brasil é o último, ele é o 184º. Então, assim, nós somos os piores nisso. E a gente sente isso, queria comentar, até no escritório de advocacia, que é uma atividade relativamente simples. A gente tem um departamento de contabilidade aqui gigante, porque a quantidade de obrigações, de notas, é muita gente trabalhando, e isso é muito custoso para a gente poder, uma coisa que não tem nada a ver com a nossa atividade fim. Enfim, eu vou devolver a palavra aí. Bom, gente, eu queria agradecer ao Bruno, ao Ricardo, ao Sérgio, ao Rodrigo, dizer que o grupo de pesquisa Política e Tributação, Aspectos Materiais e Processuais, ele existe desde 2004, registrado no CNPq. Ele é anterior a 2004, mas registrado no CNPq desde 2004. Portanto, já é um grupo antigo, e a gente tem, digamos assim, uma pauta principal, qual seja escutar todos os sujeitos processuais, né? Quer no processo administrativo, quer no processo judicial. Então, a gente já trouxe aqui, e sempre traz, procuradores de fazenda municipal, estaduais, federais, membros do Ministério Público, auditores de receita, não é? Professores universitários e, claro, advogados, né? Isso é muito importante porque me dá uma certa liberdade, sabe, Bruno? Quer dizer, se alguém tiver perguntas, claro que primeiro serão colocadas as perguntas do auditório, tá bom? Então eu peço que, se vocês quiserem colocar por escrito aqui as perguntas, primeiro serão as perguntas do auditório. Mas como disse o Bruno, não é? Desde muito, André, por favor. Então, depois das perguntas feitas pelo auditório, eu tenho umas 3 provocações, digamos assim, que a Célia também, que eu queria fazer para vocês. Continuamos gravando, tá bom? Então, vamos seguir a ordem, Célia. Quem pediu primeiro a palavra aqui foi, me ajuda, se vocês estiverem vendo, foi o André Carvalho. Foi André, professor. André Carvalho. André, você tem alguma pergunta, alguma colocação a fazer? Por favor, você com a palavra. Boa noite a todos. Bem, doutor Hélio, muito interessante as palavras aí e as explanações dos colegas, mas eu gostaria, inclusive, de fazer essa fala e dar uma sugestão para o grupo de pesquisa, que é uma coisa que a gente se ressente muito de um aprofundamento e de discutir mais, que é a questão da tributação do terceiro setor. Eu atuo nessa área há muitos anos e a gente tem passado assim por questões de muita dificuldade do entendimento, não só da Fazenda Nacional, como dos fiscos estaduais e municipais, nas questões relativas à imunidade e isenção. E esses 2 projetos de lei, né, tanto a PEC 45 na Câmara como a 110 no Senado, eles atacam, né, frontalmente todas essas questões que dizem respeito, e isso fica mais acentuado agora, exatamente quando eles acabam com toda essa base de isenção. E aí muitas das instituições do terceiro setor, elas hoje estão exatamente nessa base de isenção, e você vai ter que começar agora a remar tudo isso, e são temas que não estão sendo discutidos, né? Essa questão da isenção, de você ter
Hoje, quem está na imunidade até tem uma certa segurança, uma certa proteção, mas toda outra base de instituições que não estão na área de educação, saúde e assistência, elas estão na base da isenção. E aí, com as duas PECs, elas não têm tratado de forma distinta essa questão das instituições do terceiro setor. E isso vai causar um grande abalo na instituição e, por consequência, na própria execução da política pública, o que, coincidentemente, termina sendo assim um reverso da própria justiça social do tributo, né? Já que, na verdade, o tributo ele é arrecadado para se transformar em bem-estar na sociedade e essas instituições estão na ponta executando a política pública, elas terminam tendo que ser tributadas e fazendo um papel ali, e essa tributação servindo como um papel perverso. Então, eu queria, inclusive, sugerir no grupo essa temática da tributação do terceiro setor, que hoje realmente tem um impacto muito grande. E, principalmente no projeto de lei do imposto de renda também, que ataca todos os projetos sociais, porque envolve exatamente a questão da redução da base de cálculo do imposto, sem a interferência na base do adicional do imposto de renda, é exatamente essa base que serve hoje de financiamento de muitos projetos sociais, tanto na área de esportes, como na área de oncologia, na área de saúde, né? Então, toda aquela base de renúncia fiscal que hoje o governo tem para projetos sociais, estão todas baseadas no imposto de renda. Então, quando você, dentro do projeto de lei do governo, você propõe reduzir essa alíquota, e você não mexe no adicional, você termina reduzindo consideravelmente. Então, os cálculos, a perspectiva de alguns colegas que têm estudado essa área de tributação do terceiro setor desse projeto aí, é você praticamente reduzir 80% do financiamento de projetos sociais com esse projeto do imposto de renda do jeito que está hoje no Congresso. Então, são assuntos que envolvem diretamente o impacto da execução de políticas públicas, né, através exatamente da tributação. Então, foi muito interessante o contexto aí colocado pelos colegas e eu queria fazer essas ponderações e essa sugestão, que a gente também pudesse ter essa discussão na área da tributação do terceiro setor, que eu acho que essa realmente tem um impacto na execução da política pública e naquela finalidade que é proposta o tributo. Mas eu gostaria de agradecer aí a oportunidade. Obrigado. Obrigado, André. Muito obrigado. Eu queria sugerir, se Rodrigo, Sérgio, Bruno e Ricardo concordarem, que passarei a palavra imediatamente para a Célia, tá bom? Aí depois eu vou fazer umas 2 ou 3 observações e a palavra depois volta a ser entregue para vocês. Pode ser assim, gente? Posso seguir esse procedimento? Pode, claro. Célia. Muito obrigado, gente. Então, Célia, aluna do mestrado da PPGD, da Universidade Católica de Pernambuco, você com a palavra, Célia. Boa noite a todos. Eu fico feliz em participar de um debate desse, porque o time está muito bom, professor. Os professores aqui explicaram muito bem o que está acontecendo, mas pelo horário, eu vou fazer uma pergunta ao professor Ricardo Varejão, porque ele se deteve mais na reforma tributária. E quando eles estão falando nessa unificação do ICMS e ISS, a gente fala do Pacto Federativo, mas para quem trabalha no município, sabe que a responsabilidade social hoje cobrada no município é muito grande. Os municípios estão endividados e vão botar essa fiscalização para o Estado cobrar, e essa distribuição, como efetivamente vai ser feita? Eles estão falando em simplificar, mas tudo precisa de execução, precisa de arrecadação. E quando a gente vê o Simples Nacional, que quando vai chegar no município ISS, a alíquota mínima são 2%, às vezes chegam 1,75%, 1,6%, e a gente vai correr atrás de cadê a diferença? Quem prova esses cálculos? Não existe um programa efetivo para fazer essa fiscalização. Será que nós não estamos concentrando mais poder na mão das pessoas erradas? Minha pergunta seria essa, professor. Muito obrigada a todos. Obrigado, Célia. E eu vou colocar aqui mais umas 2 ou 3 questões para vocês, tá bem? Porque, como eu disse, para mim parece muito significativo escutar sobre essas questões dos auditores de receitas, procuradores de Estado, mas também
escutar os advogados que estão ao lado dos empresários, enfim, uma outra perspectiva. Com relação à complexidade da carga tributária no Brasil, e aí o Bruno até fez uma referência a uma live que teria ocorrido em Coimbra com o professor Diogo Leite de Campos, não é? Então, será que a complexidade da carga tributária no Brasil, em grande medida, não diz respeito aos lobbies que nós temos aqui no Brasil, ainda mais intensos, ou seja, as exceções às regras gerais, elas existem em grande quantidade no Brasil, porque o poder do lobby no Brasil é um poder muito intenso. E como a população costuma dar pouca importância à questão fiscal, à questão tributária, até um certo desinteresse. Não sei se vocês sentem isso também. Afora o meio empresarial, as pessoas que têm, digamos, uma cultura específica nesse setor, via de regra, não há interesse no Brasil a respeito do assunto. Então, o André fez uma referência ao terceiro setor. Mas, via de regra, afora um determinado grupo muito pequeno, infelizmente, há pouco interesse no Brasil. Então, o poder do lobby, ele interfere no direito tributário brasileiro na exata medida de que as pessoas que têm interesse, elas estão presentes. São autores muito participativos na legislação tributária federal, estadual, municipal. Vocês concordariam com isso, que a nossa legislação, a brasileira, ela é bastante complexa? Não que a norte-americana não seja complexa, a base do imposto de renda, não é? Mas ela é bastante complexa em razão do lobby. Essa é a primeira provocação que eu faria. Uma segunda provocação que eu também faria com vocês é o seguinte: a gente tem que, ao falar de receita, imaginar a questão da despesa. Não é? Então, a carga tributária é mais alta em função ou não da despesa que o Estado pretende ou pode realizar. O Estado moderno, só tem 3 espaços de obtenção de recursos. Ou é através da emissão de moeda, por exemplo, na União Europeia, os Estados não podem, os 27 Estados que compõem a União Europeia, mas os 3 associados, não podem emitir moeda, porque a emissão de moeda fica com o banco, fica com Bruxelas, o coração financeiro da União Europeia. Então, não tem como emitir moeda. Pode haver também um empréstimo, um endividamento. Só que se o Estado, agora mesmo na União Europeia, e eu pergunto se eu posso contar com todos vocês, porque o professor Manuel, não sei se vocês assistiram, a gente fez uma live direto na Universidade de Londres, né? E aí o professor Manuel, ele trouxe para Manuel Rodrigues, muito amigo do professor Diogo Leite de Campos, né? Ele trouxe uma novidade, que além da bazuca, que está injetando um volume estrondoso, muito maior do que o Plano Marshall, pós-Segunda Guerra Mundial, existem vários outros projetos ou busca de financiamento de projetos na União Europeia cujos recursos não são utilizados. Então, o grupo de pesquisa pretende formar microgrupos, entendeu? Esse Ricardo, Bruno, Sérgio, Rodrigo, André, Célia, a gente pretende formar microgrupos, Roberto, com o objetivo de verificar a correlação entre os projetos que existem na União Europeia com o que a gente pode também apresentar. Então, se vocês quiserem participar, ficaria muito feliz com isso, com relação à bazuca, né? E essas outras linhas de empréstimo que a União Europeia tem, a gente não utiliza, para a África e para a América Latina. E o terceiro caminho é o tributo. Pois bem, então se é assim, folha de salário, o Rodrigo fez essa referência. Hoje em dia, quem sustenta a Previdência, basicamente, a Previdência Social no Brasil, é basicamente a contribuição sobre lucro, faturamento, folha de salário. Se a gente reduz, ou se a gente pratica o Caixa 2, por exemplo, seria um faturamento paralelo, não é? A gente está duramente atacando a Seguridade Social, a saúde pública, a previdência social e a assistência social. Daqueles que não pagam, porque não podem pagar, daquele idoso, mais de 65 anos, muito pobre, né? Daquele PCD, pessoa com deficiência também, muito pobre. Né? Então, não haveria isso, quer dizer, de repente,
a sociedade poderia estar com os olhos mais abertos com relação ao Caixa 2, por exemplo, folha de salário, digamos assim, uma contribuição paralela, quer dizer, a empresa tem uma vida formal, que é irreal, e uma vida paralela, e isso retirando dinheiro da Seguridade Social, assim entendida como se falou há pouco, assim entendida a saúde pública, hoje em dia na pandemia tão importante, né? Aliás, sempre foi, mas ainda mais, a Previdência e a assistência social. E a terceira colocação, para não estender, é o seguinte, a questão do federalismo no Brasil. E aí, gente, vocês como advogados, o IBS, a CBS, enfim, no momento em que você retira do Estado o ICMS, retira do município o ISS. Lembrando que pouquíssimos municípios do Brasil, né, vivem com impostos próprios, de IPTU, ISS e ITBI. Será que, o que é que vocês acham? Isso violaria? Como é que vocês acreditam, vocês que são advogados, como disse o Bruno, espalhados, um escritório que está por todo o Brasil, inclusive em Brasília, muito forte, não é? E aí, seria uma violência à instituição do IBS, da CBS, ao federalismo brasileiro? Porque na Alemanha parece que não, porque isso não existe só no Brasil. Existem fundos centrais que são distribuídos pelas unidades não centrais. Mas no Brasil a gente não tem uma prática tão, digamos assim, tão consolidada, infelizmente. Temos o FPM, temos o FPE, temos o Fundo de Fomento das Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Mas eu sinto muita resistência no que diz respeito a essas PECs e a federação. Então, gente, tem a colocação super importante do André, não é? Quanto ao terceiro setor. Salvo engano, Bruno, a esposa do Bruno, trabalha demais com isso, né, Bruno? A Tereza trabalha demais com isso. Temos a colocação da Célia, que vem do município, quer dizer, a importância do municipalismo. Isso me faz lembrar o professor Otmar Borges, que insistia muito, procurador do município também, não é, Ricardo? Foi procurador do município. Aliás, eu nem sei se Ricardo Varejão é parente do professor Manuel Varejão, não sei, né? Pessoa pela qual... Meu tio. Meu tio, então, não sei se você sabe, mas é provável que saiba, um grande respeito por ele, uma pessoa que me ajudou bastante, né? Então, prazer também por isso, Ricardo, estar conversando contigo, porque eu tenho, ele faleceu, mas eu tenho ainda e vou continuar tendo uma grande estima por tudo que ele fez ou tentou fazer por mim. Tá bom, gente? E essas colocações que eu fiz, mas, sobretudo, um pedido uma colocação de agradecimento por vocês estarem aqui, Ricardo, Bruno, Sérgio, Rodrigo, cada um de vocês, Roberto, André, Célia, todo mundo que está aqui presente, que eu não estou vendo a todos, não estão câmeras abertas, por estarem aqui nessa nossa live. Tá bom, Bruno? Então, vou te passar a palavra e você distribui as colocações como você achar mais adequado. Eu acho que a primeira, né, a gente pode passar para Varejão, que foi a de Célia, e depois a gente faz uma divisão entre Rodrigo e Sérgio, né? Mas eu tenho que comentar um negócio aqui. Eu estava aqui, ó, eu não tinha lido ainda. Haja paciência para a bazuca. No público de hoje, o pessoal dizendo, pô, como é que vai fabricar esse dinheiro? E a crítica, né, em cima dos políticos portugueses sobre tanto dinheiro, 17 bilhões de euros, para um país pequeno feito Portugal, e depois, né? E o pessoal criticando aqui que não se acredita nesse dinheiro fácil, né? Da outra vez Portugal quebrou. Mas, enfim, vamos ver o que vai acontecer agora com essa tal dessa bazuca. Mas vou... E outra coisa que eu tenho que comentar, né, já que seus alunos estão aqui, que eu não sei se todo mundo sabe, mas ela é craque de bola, viu? Ele ainda organizava lá os jogos de futebol da Justiça Federal e era o centroavante matador, com duas pernas. Com relação à bazuca, a gente pode discutir bastante, né? Mas com relação ao futebol, não, você está certo. Vou passar a palavra para o Varejão. Então, vamos lá. Eu vou dar uma pincelada, bem pincelada mesmo, nessas ponderações todas, né, sobre a minha ótica, e depois trazer para os meninos falarem. Primeiro é de André, que ele fala dos incentivos para o terceiro setor. Realmente, André, nenhuma dessas legislações ela teve uma preocupação específica quanto ao tema, né? As PECs, elas alteram alguns aspectos constitucionais, não tocam diretamente nesse ponto, e a PEC 110, ela tem um aspecto ligeiramente, quando ela permite alguns incentivos, para estímulo a alguns setores da educação, por exemplo.
Eu acho que dentro do terceiro setor, acho que vai ser o único ponto dentro do que a PEC 110 ela autoriza em termos de estímulo que poderia beneficiar o terceiro setor, porque o resto tudo é com operações com alimentos, inclusive consumo animal, medicamento, mas em relação, permite também os benefícios fiscais em relação a saneamento básico, a educação infantil, fundamental e a educação média e superior, profissionalizante também. Então, talvez as entidades do terceiro setor que lidem, né, com essa parte possam se beneficiar se for aprovada a PEC 110 e do jeito que ela está, né? Que é algo que ninguém sabe efetivamente como é que vai ser. Mas realmente não há nada muito detalhado ou muita preocupação efetiva com a entidade do terceiro setor. Realmente não tem. Na verdade, o que eu vejo nessas PECs é que elas foram pensadas de um aspecto muito amplo. Ela não tem muita preocupação. Como eu disse, a 45, por exemplo, elas simplesmente vedam, a partir do momento em que ela for promulgada, veda incentivo fiscal. É uma preocupação, inclusive, das empresas que hoje têm incentivo fiscal aqui em Pernambuco, que vão durar ainda 20 anos para frente. O que é que elas vão fazer com isso? Né? Então, ela simplesmente veio para dar uma ruptura realmente, né? Uma reforma no sentido estrutural, efetivamente, sem se preocupar muito com o que está acontecendo atualmente. É aquele negócio, vamos empurrar do jeito que está, e depois, como o professor Hélio falou no começo, os lobbies vão acabar aparecendo. Né? E aí vai se fazendo aquela coxa de retalhos para tentar ir remendando os erros que já eram para ter sido pensados desde o começo. Mas para se tentar viabilizar o trâmite efetivo e a aprovação de alguma coisa, né, eles foram podando, né, algumas questões que fossem mais polêmicas. Porque a partir do momento que ele viesse e trouxesse uma previsão para um setor, o outro ia se sentir no direito de reclamar. E aí viria essa questão de lobby de novo, novamente. E todos reclamando ao mesmo tempo, nada tramita, nada anda e nada se resolve. Né? Então, o que eu acho, efetivamente, é que isso vai se resolver depois, com as previsões de lei complementar ou de legislação ordinária, de regulamentação, que todas as duas PECs prevêem também. Alguma coisa vai vir nesse sentido, né? Muito mais em regulamentação. Em relação ao que Cecília ponderou, né, a questão do controle de arrecadação e fiscalização. As PECs, Cecília, elas prevêem, principalmente a 45, ela prevê que a arrecadação e a distribuição do produto da arrecadação, né, desse imposto, o IBS, no caso, ela vai ser feita por um comitê gestor. E esse comitê é formado por representantes da União, Estados e municípios. Se isso, no final das contas, vai suprir a necessidade que os municípios têm, né, ou se isso vai, de alguma forma, diminuir o conflito que existe entre aqueles mais de 5 mil interesses que a gente falou no começo, é algo que só se esse negócio for aprovado a gente vai ver. Eu realmente duvido um pouco, né? Até porque não vão ser todos os municípios que vão participar do comitê gestor, porque se assim fosse não teria sentido nenhum, né? Não seria um comitê. Né? Aí você já vai ter um conflito muito grande para se eleger quem é que vai ser o representante do município dentro desse comitê gestor. E aí você vai transferir, né, para o comitê gestor, que é o que vai estar com o dinheiro no final das contas, né, uma pressão gigantesca, e a gente volta de novo para o que o professor Hélio falou em relação a lobbies. Né? Existe uma regulamentação específica em termos de distribuição, mas a gente, infelizmente, está no Brasil, a gente sabe como é que as coisas funcionam. E em relação à fiscalização, a PEC 45, ela prevê que isso aí vai ser pulverizado. Então, todos os entes, eles vão exercer essa atividade, né, fiscalizatória. Então, a União vai poder fiscalizar o IBS, o Estado vai poder fiscalizar e o próprio município também de destino vai poder fiscalizar. Então, ele dissemina o poder de fiscalização, né, porque gera também mais arrecadação, a partir do momento que você vai ter 3 entes olhando, né, para uma mesma operação, e em relação à arrecadação e distribuição, concentra-se, né, esse poder de regulamentação e realização nas mãos desse comitê gestor. E aí, finalizando as ponderações do professor Hélio, essa questão do federalismo, já falei algumas coisas aqui, a complexidade em relação aos lobbies, eu concordo também, professor, acho que muito da complexidade que existe na legislação brasileira vem disso, né? Porque você cria uma regulamentação e aí vem por conta de um setor e aí tem um ponto específico, existe aquele lobby, vamos dizer, do mal, né? E o lobby efetivamente do bem que precisa ser feito, porque a realidade de cada setor é efetivamente distinta. Não dá para você prever uma regulamentação só em termos de ICMS e achar que ela vai ser suficiente para ela poder regulamentar suficientemente o setor de bebida, o setor de indústria automotiva, por exemplo, ou o setor de telecomunicação. Não vai. Então, realmente, é preciso que, às vezes, haja pontualmente alguns regimes especiais, alguns regimes diferenciados.
que com as PECs supostamente não vai haver, né? É outro problema também que se vai criar. Como é que isso tudo vai ser regulamentado no final? Será que realmente, da forma como o IBS está sendo pensado, ele vai ser suficiente, né, para lidar com isso tudo? Simplesmente uma alíquota específica. Vamos supor que a alíquota seja, na PEC 45, seja realmente de 25%. Será que uma alíquota de 25% ela vai ser suficiente para hoje regular o que é tributário em termos de setor de telecomunicação ou de uma operação de circulação de mercadoria, ou hoje o que a gente, prestador de serviço, faz no máximo de 5%, né? A gente é até tributado por um regime diferenciado, né, por cabeça, né? Mas hoje um prestador de serviço, ele sabe que vai pagar um ISS em 5%. Ele vai ter um aumento de carga tributária direta na cabeça, se isso passar dessa forma, que vai sair de 5 com mais alguma coisa que ele já paga, a empresa paga de PIS e COFINS, para pular para 25, e com mais uma distribuição de dividendo, uma tributação sobre o dividendo, se passar a reforma que o Papini falou, aí é algo que, como eu disse, né, alguns setores vão ser muito impactados se isso passar ao mesmo tempo. É algo que precisa ser feito. Então, o lobby, nesse aspecto, ele torna realmente mais complexa, né, a legislação nesse sentido, mas é o que eu escuto muito também de vários clientes meus. Eles dizem, Varejo, na realidade, o ruim para a gente não é ter uma legislação no Ceará que seja de uma forma, uma legislação no estado de Pernambuco que seja outra, no Maranhão que seja outra. Isso tudo, ao fim e ao cabo, em menor ou menor tempo, a gente vai se adaptar, né? O ruim é a gente não saber, na realidade, saber que a Secretaria da Fazenda do Maranhão não vai aplicar a legislação dele, como eu dei aquele exemplo lá no começo, que o cara dá todo o roteiro, no próprio site dele diz no final, parece que está brincando com a gente, né? Diz que na realidade aquilo é só uma orientação, não vincula, né? É você não ter certeza se hoje, para um contribuinte, um conselho administrativo vai julgar de um jeito e amanhã para outro cliente seu ele vai julgar de uma forma completamente diferente, que acontece realmente. Então, é esse tipo de insegurança, e sem falar do judiciário, né, que a gente chega também no judiciário, e aí falando do judiciário, a gente chega no Supremo, que muda de opinião, principalmente em questões tributárias, né, parece que não pensa no impacto que isso tem dentro da economia, muda de entendimento da noite para o dia. Né, um ano atrás pensa uma coisa, no outro dia muda 2 ministros, eles mudam completamente o entendimento. Então, essa complexidade que envolve não só a legislação e essas exceções trazidas também por um lobby, é que cria, né, esse ambiente aí que não é propício para o fomento do negócio. É isso que cria mais insegurança e mais insatisfação, vamos assim dizer, com o empresariado do que propriamente ter que lidar com a quantidade grande de exceções nas legislações criadas. Eu acho que eu passei por todos os pontos aí, eu vou passar logo para, senão eu fico aqui falando eternamente. Vou passar a palavra para Sérgio, seguindo a ordem, para ele tocar também nos assuntos que lhe competem. Um abraço, obrigado, pessoal. Separei aqui em 3 blocos aí para explorar aqui as perguntas, né, em 3 blocos, começando a questão do lobby, do professor Hélio. Realmente tem uma frase que o professor Chueire gosta muito de usar, eu posso estar até atribuindo a pessoa errada, mas acho que é uma frase antiga, clássica, do príncipe Otto von Bismarck, no sentido de que os cidadãos não dormiriam tranquilos se soubessem como são feitas as salsichas, processadas as salsichas e as leis. Então, a gente está com a reforma do tributário de imposto de renda, isso foi muito curioso, particularmente para mim, que eu estou falando de imposto de renda, porque eu tratei desse assunto, né? Mas em já comento também sobre as outras PECs rapidamente. Mas a gente viu, por exemplo, setores que iam ser fortemente impactados, como o setor imobiliário, SCP com a mesma obrigatoriedade, com a obrigatoriedade de ter o mesmo regime da ostensiva. Então, se a ostensiva era lucro real, a SCP teria que ser lucro real. Holdings imobiliárias obrigadas ao lucro real. Existe uma série de regras que iam inviabilizar o setor. E aí houve uma movimentação muito grande para tentar mobilizar, né, junto à Câmara. Vamos dar desse jeito, não dá desse jeito, não é. Quando você viu o projeto que foi aprovado pela Câmara, realmente muita coisa mudou. Então, o que a gente vê é um projeto como esse Imposto de Renda, por exemplo, ou da CBS,
ou as PECs, são projetos muito complexos. São projetos que as pessoas, os operadores do direito, que nós trabalhamos na área tributária, que vivemos isso no dia a dia, são projetos até para a gente digerir, eles são difíceis, né? Então, para você entender impactos econômicos, a gente cobra muito da Receita Federal do governo, transparência. Olha, nas PECs, qual que é o impacto? Por que essa alíquota? Por que essa calibragem de alíquota na PEC 110? Por que essa calibragem na PEC 45? Por que essa alíquota da CBS vai para 12? Porque qual que é o impacto real da tributação dos dividendos para quem está no lucro presumido? Qual é o impacto de arrecadação projetado? Então, essa transparência de um lado não existe. E existe vamos dizer assim, os empresários precisam se organizar. A verdade é que o empresariado precisa se organizar. E você tem, naturalmente, tributo, né? Como o senhor comentou, tributo é uma despesa. Você precisa arrecadar para fazer frente a uma despesa, mas ninguém quer pagar. Então, o nosso grau de civilidade, do ponto de vista de civilização aqui, falando de, olha, você quer pagar um tributo, claro que você tem despesas que a gente não enxerga, que são as despesas da máquina pública como um todo, a segurança pública, aquilo que a gente não tem tanta, uma relação tão próxima para conosco, que são fundamentais para o desenvolvimento do Estado. Mas quando a gente pensa em algumas despesas que a gente vê em países da OCDE, já que a gente está falando da OCDE e da média da carga tributária para a carga brasileira, a gente vê que o nível de serviço público é distinto, né? Então, se você vai para eu tive experiência com o pessoal da Suécia, por exemplo, e lá as ações elas eram mais valorizadas quando você tinha uma alíquota efetiva do grupo maior. Então, eu estou pagando mais imposto, é um vetor de valorização da ação da empresa. Aqui no Brasil, a gente fala em planejamento tributário. Então, quanto mais a alíquota efetiva for menor, melhor para o negócio, maior, enfim, é um sinal de eficiência econômica. Então, assim, do ponto de vista de posicionamento, né, isso leva ao empresariado a buscar, cada um dentro do seu quadrado, melhoras. E aí eu concordo com o Varejão, que a PEC 45 e a PEC 110, elas são difíceis, no meu ponto de vista, politicamente muito difíceis, porque você mexe com muita gente. Então, você mexer com 5.500 municípios, onde houve essa autonomia financeira concedida pela Constituição de 88, onde houve um nível de descentralização de encargos também nos municípios e para os estados, e você, de alguma maneira, você tira isso da mão deles, ou seja, levar isso para o ente federal, né, e você, a partir daí, distribuir, do ponto de vista de política econômica, às vezes você fica com a mão mais atada, eu tenho incentivo fiscal, hoje eu não vou ter incentivo fiscal, mas um lado positivo, realmente, é que você traz neutralidade à tributação do consumo, e as alocações de decisões, elas não são tomadas em função de incentivos que são concedidos, mas por outras medidas. O problema que eu vejo nesse racional, particularmente, é que, joia, vamos uniformizar a tributação do consumo, né, em uma alíquota padrão, ou mais ou menos próxima, conforme, enfim, independentemente do perfil de consumo, ou independentemente da localização. Isso é um ponto positivo. Traz aí, evita, né, a tal do race to the bottom, a concorrência fiscal predatória, né, que a gente costuma falar. Mas o que é que a gente pode colocar no local? O que é que vai fazer uma empresa para o interior de Pernambuco, para o interior de Ceará? O que é que a gente vai ter de substituição de política industrial? Hoje, os elementos que a gente tem no nosso histórico, né, constitucional, são os fundos, as transferências de equalização vertical e horizontal, elas não funcionam bem. Então, o município, é só você pegar, que depende da FPM, cai a arrecadação do IPI, não tem como arrecadar. Fica sem poder fazer frente àquela política pública específica. Então, você vê gargalos aí, e eu acho assim, particularmente, eu concordo com o que o Rodrigo comentou, no sentido de, olha, tributação em tecnologia, hoje tem uma tributação arcaica, né? A gente vai olhar para a tributação 4.0, olhar para bem, que é o que a gente gosta de chamar de tributação 4.0, revolução industrial, 4.0, economia digital, etc. A gente vê a nossa legislação não foi criada para isso. Então, a gente não sabe o que é um bem, um serviço, um streaming, o que é uma inteligência artificial, o que é uma impressão 3D. É difícil a gente se posicionar a tributação, quais as bases tributárias do futuro, né? Qual que a gente vai explorar. É difícil. Mas o que é que a gente sabe? Hoje, a legislação, do jeito que está, é difícil você conceber, serviço ou circulação de mercadoria. Então, a PEC 45, ela tem essa ideia de você fazer uma reforma constitucional e ampla. Ela é boa no sentido de trazer essa segurança na aplicação, impedir a neutralidade, que as alocações de decisões sejam tomadas com base na tributação indireta sobre o consumo e com base em outros fatores econômicos que tendem a gerar ganhos de eficiência numa cadeia como um todo.
mas, por outro lado, você não neutraliza essas desigualdades que a gente tem num país de dimensão continental. E, claro, existem impactos setoriais importantes. Então, o setor de serviços, por exemplo, é um setor que você tem investimentos que são projetados ao longo de um tempo. Como é que você vai, de uma hora para outra, você, no intervalo, às vezes, de 5 ou 10 anos, eu sei que tem as PECs têm os prazos de transição, né? Uma tem de 10 anos, de 5 anos, e a outra de 10 anos, fora os prazos de transição para fins de arrecadação entre entes, mas você gera essa dificuldade. E você gera dificuldade do ponto de vista dos entes públicos, de mudança. Então, você vê o Estado que vai tributar uma materialidade que é do município, que é tributar o serviço. Você tem uma arrecadação de intangível de serviço crescendo bastante e você tem a alocação do tangível, a arrecadação tangível diminuindo. Então, você vê o interesse do Estado, eu quero a PEC, eu quero fazer a aprovação. O município grande, eu já não quero. O município pequeno depende de repasse, então, para mim... Então, é uma questão que é difícil e toda essa complexidade no nosso ordenamento leva, na minha cabeça, ao que você perguntou, em relação, olha, como é que fica o lobby? O lobby fica aí, o contribuinte aperreado com os investimentos que ele está projetando, uma série de impactos que ele tem na sua cadeia em relação a cada uma das reformas. É importante pontuar, eu falei do imposto de renda ainda, falar das questões setoriais, eu estou falando do CBS. Aí você vai ver uma série de segmentos lá na CBS, é o quê? É um IVA ou não é um IVA? É um IVA ou não é um IVA? Porque você vai olhar, tem crédito presumido para produto in natura, agropecuário, que tá mantido, você tem situação de exceção para monofásico, para a Zona Franca de Manaus, e quando você vai ver crédito presumido em IVA, né, já é um sinal de que há um lobby ali, que há um determinado... uma solicitação, um pleito dentro daquele projeto de lei que vai gerar a complexidade, que vai gerar as 1.501 horas, Bruno, que o Brasil hoje precisa para cumprir a sua carga tributária média, diferente de 200 e poucas horas que é a média mundial, ou menos ainda que a média americana. Então, realmente é um desafio grande. E aí, eu toquei na sua resposta o tema do lobby, o tema do federalismo, que a gente tem, eu acho particularmente que a gente deve olhar para federações onde houve experiência, onde há essa autonomia, tem o caso do Canadá, o caso da Índia, que são países que têm modelos de Estado federativo que podem inspirar o Brasil. A gente olhar para países que não têm um nível de descentralização de encargos e de autonomia financeira que foi dada, é muito difícil você trazer essas soluções e implantar sem essa discussão, com concessões de todos os entes. Então, com essas colocações aí, eu vejo que o colega comentou a questão das associações do terceiro setor, não só as PECs, mas também mas também a da CBS, é um projeto que está onerando o segmento, é mais um, né, dentre outros vários segmentos que a gente poderia, será que eles deveriam, que foi a pergunta de Varejão, tratar de maneira igual todos os segmentos? O consumo, ele tem que ser neutro, a gente tem que ter tratamentos diferentes. Como é que fica a política a extrafiscalidade, a indução econômica e o papel do tributo nessa história? Então, com isso aqui, eu passo a palavra para Rodrigo, para poder fazer as considerações dele. Beleza, tranquilo. Rapidinho, eu vou tentar fazer um comentário mais breve, até aglutinando todos os temas. A começar pelo que você pega no gancho que você falou, Serginho, do processo, né, de aprovação de uma lei, né? Como é que se faz uma lei? Eu que também estou do lado da redação, né? É difícil, porque são muitos interesses em jogo e isso vai muito de como se faz a política no Brasil, né? Mas o que eu percebo do ponto de vista de reforma tributária, né, que a reforma nasce com um lobby fiscalista da Receita Federal, diz, eu quero que a tributação, eu prefiro fiscalizar com a tributação que seja assim, ou seja, é um fim em si mesmo, né? É o fiscal dizendo como é que ele quer, assim, mexer na economia, quando, na verdade, ele só deveria ser a ponta ali da coisa. E a proposta começa a tramitar, e, no fim das contas, os segmentos econômicos com maior lobby vão enxertando exceções e exceções e exceções. Você pegar a lei do PIS e COFINS, por exemplo, tem aquelas exceções ali do não cumulativo, né? Quem é que fica no cumulativo? Então, é a lista do lobby. Pensa uma coisa ultra complexa, aí todo mundo quer fugir e começa a criar exceção, e aí fica uma maluquice completa, e é assim que se faz, né? E aí vai muito, assim, da qualidade do nosso legislativo também, né? Quem é que vota pensando, como é que meu deputado votaria uma reforma tributária? Acho que votaria de qualquer jeito, ficaria suscetível a lobby, né? Então, assim, precisaria de um governante com muita disposição
com muita vontade de querer brigar com todo mundo, porque fazer reforma tributária é desagradar alguém, todos em alguma medida, né? Você vai ser afetado negativamente de alguma forma. Então, é bem difícil e vai muito do processo político que a gente tem, né? Falou-se aí em renovação política, etc., mas parece que essa renovação não veio, e aí fica difícil. Aí, só para pontuar a questão dos municípios, né? Eu assim, sou muito defensor do movimento municipalista, também do federalismo, de respeito aos estados. Eu acho que essa pandemia foi um excelente exemplo. O STF deu inúmeras decisões enaltecendo a participação federalista dos estados e municípios nessas medidas de combate. Foi muito legal, eu acho que foi uma experiência única. Mas, falando de tributação, eu penso que o poder normativo, né, que é a origem de toda a complexidade, eu penso que isso não pode ficar na mão dos municípios, porque aí são municípios em situações muito díspares, né? Aqui no estado, metade dos municípios não tem arrecadação tributária própria. Não tem nada, não arrecada nada de IPTU e ISS, nada. Aí como é que a gente vai dar um mega poder constitucional a esses entes, sabendo que quem vai se utilizar disso é São Paulo, né? Que tem uma estrutura enorme, tem auditores, doutores, são referências e tudo, então termina acentuando as desigualdades regionais. Então, penso que tem que ter fiscalização nos estados, no município, né, o braço ali que está mais próximo da população, da economia real, mas não para ter poder normativo, né, ter 5.700 códigos municipais, aí eu acho que não faz sentido, e enquanto a gente tiver isso, a gente fica lá na última posição do ranking tributário que o Bruno mencionou. Acho que é basicamente isso que eu tinha para comentar, e agradeço aí a todos que ficaram até o fim aí para falar sobre reforma tributária. Basta fazer um comentário. Enquanto a gente estava falando aqui, Rodrigo, eu falei do ranking, que era do Doing Business. Aí chegou uma newsletter aqui do New York Times dizendo assim: Doing Business do Banco Mundial é cancelado, porque fulano, beltrano, tal, que dirigiu a instituição, receberam pressão da China para levá-la no ranking. Eu devolvo a palavra para você aí. Um abraço grande. Então, Abel, não poderia faltar a China, né? Sobretudo nesse momento em que as bolsas estão em um processo de um enorme nervosismo em razão do mercado imobiliário chinês, que parece que talvez não seja tão bem regulamentado assim. Esperemos que a crise não seja do tamanho que foi, que seja bem menor do que foi aquela de 2008 e 2009. Olha, gente, as minhas palavras aqui são de agradecimento. Agradecimento, sabe, Bruno, a você, ao Ricardo, ao Sérgio, ao Rodrigo, por estarem aqui. Já são 9 horas da noite, né? Começamos às 19 horas, estarem aqui conversando. E claro, e um outro convite, né, Bruno? A gente, como você sabe, enfim, eu acho que o Ricardo também, o Sérgio, o Rodrigo, o Roberto, todo mundo aqui, a Célia, a gente faz um esforço danado para ter essa aproximação com os Estados Unidos. A gente fez recentemente umas 2 ou 3 lives com o pessoal lá dos Estados Unidos e também com a Europa. E tem aí projetos de pesquisa que estão surgindo pela União Europeia. Então, eu queria muito, gente, contar com a colaboração de vocês, que tem um lastro acadêmico muito bom, né, que também tem um lastro prático muito bom, e me parece que teoria e prática. Lourival Villanova, né, Bruno? O professor Lourival Villanova já dizia isso, né? Teoria e prática completam-se. Não é possível falar que alguém conhece um objeto se só conhece teoria ou se só conhece prática. É necessário integrar a teoria e prática, o que a gente está tentando fazer, e eu queria muito contar com vocês nesses projetos que mais adiante a gente pretende desenvolver com o professor Diogo Leite de Campos, com o professor Manuel Rodrigues. Então, gente, eu vou ficar por aqui agradecendo ao pessoal da graduação, ao pessoal do mestrado, do doutorado. Chegamos aqui a momentos a 50 ou mais pessoas, né? Vamos colocar isso no canal do YouTube. Vou passar para cada um de vocês, pedir a Bruno também que vocês divulguem, tá bom? E é isso. Muito obrigado por vocês. Uma ótima semana. Muita saúde, gente. Valeu. Obrigado mesmo. Um abraço a todos aí. Um abraço a todos. Obrigado, pessoal. Um abraço, Boa semana a todos. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.